Fala galera, Rafa aqui, você está no Podcast. E como de costume, vou pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. Curte o vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Comenta e tal, ajuda a gente aí pra gente conseguir entregar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. E hoje a gente está com um convidado aqui de muitos nomes. Você pode conhecer ele por Juninho, Francisco, pode conhecer ele por Júnior, dependendo da região, e também por Taveira. É ele, Pastor Taveira. Cara, seja bem-vindo, mano. Que isso, pô. Privilégio de estar aqui com vocês, a galera aí. Uma alegria. Felizão mesmo de estar aqui. Que massa. Bom te ver aí de novo, mano. Que bom que eu sou benquisto, né? Que bom que tu tá falando bom te ver. que bom. Podia bom ser que diferente. Taveira, vamos aproveitar que você tá aqui, vamos sair, não vamos gravar nada, deixa quieto e tal. Massa Fiquei demais, feliz pelo mano. convite também, cara. Obrigado. Top, mano. Muito massa. E antes de começar, a gente tem um presentinho aqui pra tu, ó. Ok. Eu acompanhei lá no Instagram. Pega aí, ó. Eu acompanho muito Top, vocês né? no Instagram, cara. Sou fã de vocês. Que legal, cara. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Marca textozinho. Então eu posso dar o meu presente já também? Calma, ou vamos esperar porque entrar além do no marca-texto, assunto? tu pode usar pra... Podemos... vem o brabo aqui, ó. Que aqui o presente não é meio presente. É completo lá, bota completo. lá na tela lá pra nós. Aí, ó. Pode levar lá pra Indaiatuba. Eu não abri ele ainda, não sei como é que é. Ele tem texto ou ele é um caderninho de notas, assim? Cara, ele é um... Eu não abri o meu também ainda. Começamos bem! Eu acho que... não, abri sim, recente, não. né, galera? Eu abri. Eu abri. Tá. Ele é um plannerzinho, pô. Ele é um Devocionalzinho, planner, então tem espaço isso. para minhas Tem um anotações, espacinho pra tua minha anotação, devocional. pá, isso Que aí. legal, cara, que legal, bacana. Obrigado pelo presente aí, show de bola. O meu eu acho que eu vou entregar daqui a pouco, dependendo do assunto que a gente for caminhar. Pode ser? Fica à vontade. Se o assunto for bom, eu entrego. Se a gente atingir as metas, eu devia ter feito isso, né? Se a gente atingir a meta dos papos, eu ia te entregando aos poucos, né? Não, agora foi. Fazendo um merchan aqui, a galera pode adicionar, ou isso aqui é exclusivo da liderança do Cais? Cara, Pode adicionar, não, adquirir, né? A por galera enquanto pode foi adquirir. só a liderança que ganhou, ou seja, tu pode fazer parte da liderança para ganhar um também, ou pode estar nas nossas lojas ano que vem, né? Vamos ver, Que né? isso, Quem cara. sabe aí, junto com o lançamento aí de alguns Mas eu achei a outros arte produtos. ficou muito boa, mano. Ficou muito massa. Quem foi que fez a arte mesmo? Foi a Marcela, né? Na mão. Fez na mão. Então, muito obrigado, Marcela, pelo seu talento. Mostra de novo, então. E ficou mostra muito de novo top. aqui, ó. Noiva do Que Joel, isso. olha só. Coisa linda. E falando nisso, vamos começar falando do Joel. Tô zoando. Vamos lá. Cara, pra quem não conhece, o pastor Taveira era pastor aqui, né? Da Life e da Jump. Isso. E aqui que começou teu ministério, né? Então, Isso mesmo, cara. fala um pouquinho mais pra gente, porque tu é daqui mesmo, né? Isso. Da base, né? Eu cresci na IBB, nasci e cresci aqui. Comecei minha vida ministerial tocando bateria na igreja, tá ligado? Vou resumir bem assim pra gente poder conversar bastante tranquilo. sobre outras coisas, né? Depois disso, eu senti de Deus que eu devia estudar música. Eu achava que Deus estava falando comigo para estudar música, né? Sobre essa questão de chamado e tal. Foi uma história bem legal, eu contei ela em algumas pregações, já tem alguns vídeos no YouTube falando sobre isso também. Mas o que eu falei foi que Deus, como eu estava envolvido no louvor da igreja, tocando, eu sentia que eu ia ser um baterista de Jesus, tá ligado? Eu sou baterista de Jesus, vou tocar nos DVDs, acompanhava muito o Renascer Praise na época. Acho que era 2006, 2007, tá ligado? E aí, depois que eu me formei na escola, eu servi o exército. Depois do exército, eu decidi me mudar para São Paulo para estudar música, com esse intuito, né, de ser um músico cristão e tal. E aí lá em São Paulo, todas as portas da música em si meio que se fecharam e sobrou só uma porta aberta que era para a área de teologia, ministério de louvor e música. Então, Mas aonde tu foi estudar já era algo no meio cristão, assim, de música foi e a tal? única instituição que eu conseguia pagar e que abriu vaga para eu estudar. As outras gratuitas na cidade de São Paulo, na época, nenhuma tinha vaga. Deus foi muito senso de humor, ele teve muito senso de humor comigo, né? Ele sacaneou bastante, assim, para me mostrar que era só aquela porta que eu tinha que entrar mesmo. E aí eu comecei a estudar no Instituto Cancion, Marcos Witt. A nossa nova geração nem tem noção do que é isso, nem sabe quem é Marcos Witt, tá ligado? Eu não conhecia, fui conhecer lá. E aí o Instituto, então, ele me capacitava teologicamente para ser um ministro de música e praticamente como instrumentista, né? De lá, eu fui fazer um trabalho missionário na África, Guiné-Bissau, 6 meses, e aí voltei para a IBB. E depois que acabou esse trabalho lá na África, eu voltei para a IBB. Na época, o Thiago Cata era pastor aqui, de juventude, era Juventude e IBB. Tudo junto? Tudo junto, Juventude e IBB. Não, digo tudo junto, adolescente e jovem.
Tanto a logo quanto os ministérios, né? E aí já tem uma parada legal que a gente pode falar, mas depois a gente já toca nesse assunto. E aí eu voltei e o Thiago Cato falou, cara, eu preciso de alguém para liderar a banda de adolescentes da época. Como eu tinha essa experiência musical, eu comecei a trabalhar, dando aula de bateria e tal, e liderei a banda de adolescentes. E tu lembra quem era a banda na época? Claro que eu lembro. Pô, fala. Não, a banda era o Matheus Gileno, Pirralho, eu tive que trazer pra banda, na verdade. Antes disso, tinha o Bruno Rames, que estava liderando essa banda. Aí depois veio o Matheus Gileno, depois eu importei a Milene, que era pré-adolescente ainda, lá dos juniores. Eu falei, vem tocar. Que ela tocava teclado, né? Tocava teclado, aí a gente tinha um piano na igreja. Tinha um piano aqui de madeira e ela tocava no piano de lado assim, porque não podia tirar esse piano da igreja, sagrado, né? E aí tocava o piano, aí o Lucas Fistenberg, eu falei pra ele assim, cara, você vai ser o nosso baixista. E eu entreguei um baixo na mão dele e falei assim, pode começar a tocar. Ele nem sabia nada, ele não tinha noção de música nenhuma, e foi assim que aconteceu. E aí a gente tinha algumas pessoas, a Emily cantou, a Emily, esposa do Geleno, cantou nessa banda. E aí, enfim, aí eu comecei a caminhar com essa galera, formando eles musicalmente, desenvolvendo eles para que eles pudessem ministrar o louvor dos adolescentes, né, no culto dos adolescentes. O Cata, então, entendeu de Deus que tinha que ir para um outro ministério, mudou de cidade, e sobrou para mim o trabalho com os adolescentes somente. Ah, entendi. E aí os jovens meio que ficaram à deriva, tá? E a gente desenvolveu o trabalho com os adolescentes, depois aí teve um pastoreio de juventude, depois desse pastoreio da juventude eu me casei, aí já pulei bastante tempo, assim, né? Pulei bastante tempo na história. Então tu começou bem antes, então, bem novo, porque tu não era nem casado com a Fran ainda. Não, por isso que eu não assumi toda a juventude na época, e também por ser inexperiente, assim, novo, eu tinha, sei lá, 22 anos, 23 anos, tá ligado? Então, a gente achou muito mais prudente, foi muito sábio do pastor Jonas me direcionar nesse momento, nessa época, para pastorear só o grupo de adolescentes. Então, eu nem era considerado um pastor ainda, eu era considerado um líder de adolescentes. Então, eu me reunia com eles na sexta-feira, como até hoje o CAIS se reúne, e era Life, né? A gente mudou o nome. Como eu assumi só os adolescentes, a gente criou uma identidade para os adolescentes. Ah, então não era Life. Não, era tudo juventude de bebê. Então é coisa de pastor, que assume a juventude e trocar o nome. Troca o nome. Pastor, o próximo vai trocar. Se não trocar o nome, parece que não anda. Entendi. Tem que trocar o nome. Mas na época era Adolis e Bebê. Tá. Cara, mas sabe que engraçado? Que a gente descobriu que tinha um remédio chamado Adolês e parece que era um anticoncepcional. E aí a gente falou, cara, isso aí depois pode pesquisar. E a gente falou, não, acho que a gente precisa desvincular um pouco esse contexto, né? É melhor, bom, né? É melhor. E aí a gente mudou para Life. E aí a cruz, que é essa cruz da tatuagem, né, que eu tenho até hoje, ela era ao contrário. Essa pontinha aqui era pro para outro cá. lado. Do Juventude Bebê, ela sempre foi assim. Essa pontinha era para cá. E aí o que aconteceu? Quando a gente assumiu o CAIS, quando a gente assumiu a Life, criou o Life, eu falei, não, então a gente vai mudar logo. Aí eu virei pro outro lado. Virei pro outro lado e falei, logo nova. Nada se cria, né? Nada se cria, tudo se transforma, se transforma. E aí a gente mudou pra Life. E aí foi um tempo muito legal de crescimento, de aprendizado. E essa galera foi crescendo junto comigo. Então, conforme essa galera foi se tornando jovem, eles iam pra juventude, eu continuei trabalhando com os adolescentes. Aí conheci a Fran, a gente cruzou nossos caminhos, nossa vida. Nos casamos. E aí foi o momento também de assumir todo o trabalho da juventude. E isso foi em 2017, se eu não me engano. Porque foi 2022 que completou 5 anos, né? Com os jovens e 10 anos com os adolescentes. Então, em 2017, por ali, a gente assumiu toda a parte de juventude. Aí virou Jump, na época, que veio do pastor Maicon, que era o pastor de jovens na época. E aí eu não mudei. Como ele tinha feito uma mudança recente, eu segurei aquele nome e mantive. E o Life a gente continuou trabalhando com os dois. E, cara, foi isso basicamente, assim, né? Depois, aí eu fui ordenado. Então até então eu não era ordenado pastor. Eu fui ordenado em 2019. Mas já era reconhecido como, né? Já fazia, enfim, já cumpria um papel e tinha esse reconhecimento até da igreja, né? Como pastor, né? Cara, isso é um ponto interessante, porque o que faz um pastor, isso eu aprendi com o pastor Jonas, né? O que faz um pastor não é a experiência que ele adquire, nem tampouco o estudo que ele tem.
é um conjunto dessas características, mas o principal elemento que faz um pastor ser um pastor é o rebanho, tá ligado? É a igreja. Então, eu lembro que o pastor Jonas sempre falava isso, falava, filho, não tenha pressa de se tornar pastor, porque a igreja vai te reconhecendo aos poucos como um pastor. E isso foi muito natural, assim, sabe? Tipo, óbvio que tu, né, quando tu tá envolvido no ministério, querendo servir, querendo ser reconhecido pela posição, tu quer realmente que as pessoas, que tu tenha essa documentação. Até pra ficar o certinho, né? Pô, deixa eu cumprir tudo certinho pra ficar legalmente tudo certo. Isso mesmo, só que a gente acompanha muitos casos de pessoas que buscam isso, né? E não tem um chamado pra isso, cara. Tá ligado? E aí a gente percebe o quê? Que o caminho é sempre inverso, tá ligado? E isso eu trouxe pra minha vida em todas as áreas que eu servi, de entender que primeiro eu vou gerar a necessidade. Eu sempre falo isso pra galera, pra minhas equipes e tudo mais. Gere a necessidade. O que é isso? Eu mostrar pra igreja que eu já era um pastor, mesmo não sendo. Perdão. Mostrar pra igreja que eu já era um pastor, mesmo não sendo o cara ordenado, até que a igreja visse a necessidade de me ordenar. Falar, não, esse cara precisa ser ordenado, ele não é pastor ainda, mas já exerce essa função, vamos ordenar esse cara, vamos honrar ele pelo trabalho que ele está desenvolvendo. E isso em todas as áreas da vida. Se a gente fizer isso em todas as áreas da vida, a gente sempre vai fazer valer por merecer. Eu acho que é isso o ditado, né? Faça por... Tipo assim, pô, vamos mostrar para a igreja que a gente precisa desenvolver essa área. Tá, mas não adianta eu chegar pedindo para a igreja isso, sendo que a igreja não vê condição de investir naquilo, isso não acontece, vê futuro, tá ligado? Isso acontece muito com líderes, né? Normalmente a gente que está muito tempo aqui com os adolescentes também, a gente consegue olhar para um e falar, pô, esse aqui já tem esse perfil de liderança, é algo meio, vou dar um exemplo até o do Caleb, assim, é algo meio natural dele, assim, né? E aí é meio difícil alguém chegar assim, eu quero ser líder, pô, provavelmente esse caminho vai ser um pouco mais difícil porque é o que você quer, e normalmente o líder ele já começa a fazer ali e os outros vão reconhecendo e compram aquela ideia, né? Isso, mas eu concordo contigo, só que eu sempre trabalhei nesse modelo de tipo assim, vamos pensar no nome do Caleb, né? Que é um menino que agora está indo pro seminário, que eu acompanho aqui um pouco de vocês também. Ele precisou em algum momento mostrar para a igreja que valeria a pena mandá-lo para o seminário, entendeu? Ah, não, sim, perfeito. Ele precisou mostrar para a liderança dele e falar, não, peraí, a gente precisa olhar para o Caleb e ver se realmente vale a pena investir nele nesse aspecto. Porque é perigoso a gente pegar uma pessoa e falar assim, olha, você tem esse perfil, então a gente vai investir na sua vida mesmo você nunca tendo feito nada. Sim, e sim. aí é arriscado. Tu precisa olhar para a vida e para os frutos, né? O que dá vida daquela pessoa, das atitudes, que frutos estão vindo, né? Isso aí, e é esse o modelo, assim. Então, o que aconteceu? Aí eu assumi a Jump e a Life na época e fiquei com eles até 2022, que foi quando a gente fez essa transição ainda dentro da IBB, né? Que chegou a nova gestão aí, a nova equipe. A nova gestão. Que é o Guigão aí, Guigão, né? Eu não chamo de Guigão, pra mim é Guilherme. Guigão, Guilherme. Guigão, A cada preletor que ele traz de Fortaleza, a gente vai descobrindo um apelido novo. Guigão, Guilherme. Mas, cara, tu ficou 10 anos com adolescentes. E hoje, tu já sendo pastor e tal, cara, o quanto isso te ajudou e te preparou, ou, né, ainda ao longo da tua caminhada, né, tu é um cara novo, pastor novo, tu acha que foi importante estar ali com os adolescentes, cara? Porque acontece muita coisa ali, eu acho que, cara, é uma baita de uma escola, assim, tu consegue ter muitos cenários legais pra, enfim, exercer teu chamado, né? Cara, trabalhar com adolescente eu acho que foi a melhor oportunidade que eu tive na formação pastoral, assim, porque é o ambiente onde todo mundo está aprendendo. Inclusive eu, na época, estava aprendendo, tá ligado? Então, para mim foi muito bacana que eu construí o meu caráter pastoral com base nas ovelhas que eu tinha na mão. Se eu tivesse um tipo de ovelha diferente, talvez o meu caráter pastoral, a minha personalidade como pastor, como líder, seria outra. Então, se eu começasse muito novo a pastorear uma igreja, já com membros adultos e irmãos mais velhos, de 50 mais, 60 mais, a minha personalidade seria outra. Como eu comecei a trabalhar com adolescentes, eu comecei já a estruturar também essa minha formação. E foi muito bom, porque o adolescente, cara, ele é furacão, ele ele tem características muito peculiares, né? E a gente tem que ter muita energia para trabalhar com adolescentes. Sim, são bem intensos, né? E eu acompanhei o desenvolvimento dessas gerações. Então, era muito legal ver a transição das gerações. E, com o tempo, eu comecei a perceber que os problemas eram sempre cíclicos e sazonais. Assim, tipo, a galera que estava chegando nos 16 e 17 estavam enfrentando problemas novos.
Mas eles enfrentaram problemas de 12, 13, que a galera que estava chegando nos 12, 13 estavam começando a enfrentar também. Então a cada ano que passava, a cada geração que passava, eu acho que eu desenvolvi ali nesses 10 anos, acho que foram 3 gerações que eu consegui acompanhar dos 12 até os 17, 18, que eles foram para os jovens, né? E aí eu pude ver, tipo assim, falar, pô, mano, esse moleque de 12 anos tá sofrendo o mesmo problema que o Geleno, que os moleques lá de 12 anos sofreram quando chegaram e tal. Então a gente vai, só que aí a gente vai amadurecendo, porque a gente já lidou com aquele problema anteriormente e tal. E uma dica que eu sempre dou quando trabalho com adolescente e com igreja em geral, né? Porque eu trouxe pro meu ministério isso. O modelo de aconselhamento, cara. Porque o adolescente, ele precisa, em certo ponto, ser mandado. Tá. Ele precisa ser mandado. Disserte. Tell me more, né? Ele precisa... Porque assim, ó, o adolescente, ele é o momento da vida que os pais não são mais referência. Isso na cultura mesmo, naturalmente, tá ligado? Então ele precisa de alguém que vá trazer um direcionamento muito claro pra ele. Vai falar, mano, é assim e é desse jeito. E isso foi muito importante, assim, porque eles... gostavam disso. Eles gostam disso, de chegar e ter um líder e falar, não, meu líder mandou eu fazer isso e tal. Só que é um risco muito grande pra gente, na nossa formação, de construir uma autoridade sobre alguém e saber que tu tem autoridade sobre essa pessoa e tudo que tu falar, essa pessoa vai aceitar. E eu corria esse risco e eu errei muito nisso, de começar para os adolescentes e falar assim, ó, faz isso aqui. Aí o adolescente falava, beleza, vou fazer. Não fazia errado, fazia diferente e quebrava a cara. Aí eu falava, viu, tu quebrou a cara porque tu não me obedeceu, porque tu não fez o que eu pedi. Então faz isso aqui de novo. E eu desenvolvi esse ministério mais, tipo, autoridade mesmo. Quase um papel de pai dos adolescentes, né? E aí eu comecei a perceber que eles gostavam, muitos obedeciam, muitos desenvolviam, só que não criavam uma autonomia, não amadurecia eles, tá ligado? E trazia muitos problemas pra mim, muito estresse pra mim, porque eu via os adolescentes ouvindo as ordens, errando nos mesmos erros, e eu comecei a pedir pra Deus, eu falava, Deus, passa ano e vem ano e parece que os adolescentes não mudam, pô. E aí eu conversei com o pastor Jonas na época também, e ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, cara, tem que aprender a perder as ovelhas. A perder gente. Não perder as ovelhas, mas perder gente. Tem que saber que não vai conseguir mudar a realidade de todo mundo e nem mandar em todo mundo e nem dizer pra todo mundo que eles têm que ser mais crentes e tal. Ou conseguir desenvolver todo mundo do jeito que às vezes tu tá querendo. Às vezes tu olha pra uma pessoa e fala, pô, essa pessoa aqui ela pode chegar aqui, mas às vezes ela não vai chegar. Porque numa posição de liderança, tu consegue ver fora do espectro onde a pessoa está vivendo. Então eu, como pastor, que já tenho uma experiência de vida, que já passei por uma situação parecida com aquela, ou que já vencia uma luta daquele adolescente, eu sei exatamente o que ele precisa fazer para passar por aquilo ali. Só que entre eu saber exatamente o que ele precisa fazer e ele ter que descobrir e viver isso, cara... É um abismo. Tá que ao mesmo tempo que tu tem você como pastor, você precisa orientar aquele adolescente, tu também não pode dar todos os caminhos, porque a pessoa também precisa viver aquilo ali até para criar experiência, né? E por que eu não posso dar todos os caminhos? Porque eu me mal acostumo. E eu me mal acostumando, eu fico um líder autoritário e dominador sobre eles. Tá ligado? E aí é onde eu começo a pecar. E aí tem um texto, acho que Ezequiel... Acho que é 34 ou 44, algum desses textos ali, que é uma carta que Ezequiel escreve aos pastores. Ele fala assim, vocês abusam das ovelhas, vocês tiram a lã da ovelha e vocês fazem uso dessa lã para vocês aproveitam tudo que a ovelha produz para o uso próprio de vocês, vocês não cuidam das ovelhas, vocês só exploram as ovelhas. É basicamente isso que ele diz no texto, né? E esse texto mexeu muito comigo nesse aspecto, que o pastor Jonas falou para mim, falou, olha, tem que aprender a perder as pessoas e cuidar daqueles que realmente estão caminhando contigo por um bom tempo. E aí teve uma coisa que mudou muito na minha forma de lidar com o adolescente, e quando eu cheguei nos jovens isso foi mais fácil, nessa parte do aconselhamento, que foi sempre apresentar os caminhos e nunca mais tomar decisão por eles, mas sempre mostrar, falar, cara, a tua situação é essa, beleza, o problema é com os teus pais. Olha, a Bíblia diz que se tu honrar teu pai, teus dias na terra vão se prolongar. Honrar é respeitar, tu pode não concordar, mas tu tem que respeitar, tu vive debaixo do teto deles, tu tá submisso à autoridade deles e tal. Se tu fizer isso, cara, vai acontecer. Se tu ir pro outro lado, é caminho de morte. Tu vai morrer.
Não literalmente, ou sim. até literalmente, mas aí eu não quero que seja literalmente, mas ele vai morrer espiritualmente, ele vai se afastar da igreja, ele vai estragar a relação dele com a família. E aí eu começava a apresentar sempre o Matrix lá, a pílula branca e a pílula vermelha. Eu ia falar, irmão, aqui é a pílula, né? Pilha. E aí eu falava, eu não posso, o meu papel como pastor é até aqui, brother. Daqui pra frente, é a tua relação, é aquilo que Deus vai construir contigo, que o Espírito Santo vai te ajudar, e eu vou te ajudar, independente da escolha que tu tomar. Se tu ir pela escolha errada, eu vou estar ali para te resgatar e te trazer de volta o quanto eu puder. Se tu escolher pela escolha certa, amém, a gente vai caminhar junto e tu vai ver os frutos mudando, tá ligado? Então isso mudou bastante a minha vida, assim, pastoral. É muito doido isso, porque os problemas, que nem tu comentou ali, são cíclicos, né, dos adolescentes, mas... Pô, cada adolescente é um adolescente também, né? Como é que tu se adapta, assim, pra isso, assim? Ou como é que tu fazia? Porque tem um adolescente que tu sabe que tu consegue... Eu vou tirar o adolescente aqui, pessoas, né? Como um pastor de pessoas. Tem pessoas que tu vai conseguir falar de um certo jeito, tem pessoas que se tu falar daquele mesmo jeito, ela pode sair chateada. E aí tu tem que se adaptar, mas ainda manter o mesmo... Enfim, o tom da mensagem, aquilo que você quer passar, né? Cara, como é que isso funciona, assim, na tua cabeça? Cara, eu tô aprendendo isso ainda. Porque eu tenho uma frase que, tipo, caminha comigo, que o pastor Jonas me falou também, que fala assim, cara, nunca se esqueça que eles são pessoas. Essa frase tá sempre comigo, nunca se esqueça que são pessoas. Porque às vezes a gente, como líder, e tem tanto papel para desenvolver, tanta coisa para fazer na igreja, a gente, e o texto que eu acabei de citar, ele fala sobre isso e a gente acaba usando a ferramenta ovelha, né? E esquece que é uma pessoa, entendeu? Esquece que ela tem... características e tudo mais. Mas a chave que me ajudou a pensar sobre isso, eu até uma vez falei pro Geleno isso, sobre o que é ser líder, né? Ele falou, pô, cara, não sei se eu sou líder e tal, se eu tô pronto para ser líder. E aí eu perguntei para ele assim, falei, tu tá pronto para ser o prato principal da mesa das pessoas? Das famílias, das casas das pessoas? Porque o líder, ele tem que dizer não, ele tem que falar uma coisa que a pessoa não vai gostar, ele tem que ter uma conversa difícil, ele tem que tomar uma decisão que muitas vezes vai contra a equipe dele, no sentido das preferências, mas ele precisa ter essa postura porque ele está engajado com alguns princípios. E foi isso que eu fui aprendendo com os adolescentes. Então, o que me ajudou no meu ministério e o que abençoou e que eu creio que fez a Life crescer tanto foi uma convicção muito clara daquilo que Deus tinha para aqueles adolescentes. Independente das preferências deles, independente do gosto dos adolescentes, eu sabia de Deus, eu tinha muito claro aquilo que Deus colocou no meu coração de fazer com que esse ministério de adolescentes abençoasse eles mesmo que não fosse da preferência deles. E brigar por isso, cara. E eu brigava por isso, falava, não, peraí, o que eu sempre pensei para os adolescentes era isso aqui. O que eu sempre planejei para adolescentes era esse formato aqui, né? E características que a gente construiu na época e que eu acho que permanecem até hoje pelo que eu acompanho, era que o culto de adolescentes era feito de adolescentes para adolescentes. Todas as atividades, então a gente envolvia todos os adolescentes. A banda fazia questão que fosse uma banda de adolescentes. As áreas técnicas, o desenvolvimento, questão para adolescentes. Eu nunca, quando eu assumi o Ministério Pastoral dos adolescentes da Life, eu lembro que a gente sempre fez tudo como se fosse um culto com o maior número de pessoas possível. A gente começou com 12 adolescentes na época. 12? 12, E desde que eu comecei, a gente já tinha uma banda, então 12 adolescentes, 6 era da banda. Sobrava 6 ali. Sobrava 6 adolescentes, um estava passando o multimídia, o outro estava recebendo ele mesmo na porta, mas a gente criou essa cultura de culto, velho. De, tipo, um culto pelos adolescentes, para adolescentes. Pra já ir acostumando, né? Pra já ir acostumando, porque ia crescer. Aí o adolescente fala, mas não... Eu falei, cara, vai ser assim, né? Então tem um momento na vida do líder que ele precisa... honrar a visão, a preferência, o princípio que ele foi estabelecido. E ouvir as preferências, mas honrar o princípio. Então, se eu fosse lidar com cada adolescente, se hoje, esquece o adolescente, eu tenho uma igreja com 500 pessoas, 600 pessoas, 700 mil pessoas. Se eu reunir todos eles para discutir detalhes da igreja, a igreja não vai viver. Não vai, cada um vai ter um pensamento diferente. Aí... Tem um artigo do Tim Keller que fala sobre isso. Ele fala sobre o tamanho das igrejas e a forma como elas devem ser administradas. Não que ele falou no sentido de by the book, assim, é isso e pronto, né? Mas ele fala assim, uma igreja pequena,
e considere uma igreja pequena hoje, na nossa realidade, uma igreja com 100 membros para menos, é uma igreja que é tranquilo você fazer uma assembleia com todos eles para definir a cor da parede. É tranquilo, são 100 pessoas, na assembleia vai umas 30, vai umas 15, tem a diretoria, então beleza. Agora, se eu tenho uma igreja com 4.000 membros, com 3.000 membros, e eu for fazer uma assembleia para discutir uma cor de parede, meu irmão... Não, aí não vai ter como. Entendeu? Então... Indo para aquela tua pergunta ali, é essa, assim, cada pessoa tem um jeito, beleza, mas qual é o jeito do meu ministério, qual é o jeito / visão, qual é o direcionamento e visão daquilo que Deus colocou para mim como pastor ou como líder daquela área. Então eu estou liderando o ministério de música, o que eu espero do ministério de música? Qual é a função do ministério de música, o que a igreja espera do ministério de música, ou qualquer ministério de adolescentes, desenvolver, crescer, aí tem visões nas igrejas, né? Eu não sei se eu lembro mais a visão da EBB. Tá clara a visão da EBB para vocês ainda também? Como é que é a visão da EBB? É que minha memória é ruim, tá? Mas eu sei, pastor Jonas. Servir a Deus e as pessoas. Isso, né? A visão da nossa igreja agora, da igreja que eu tô congregando, é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é a nossa visão. Então, para eu levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, eu não posso dar atenção às preferências delas. Eu que estou levando, é o meu papel, porque eu tenho de Deus claro o que eu tenho que fazer e eu tenho que levar essas pessoas. Então, para eu levar essas pessoas, eu não posso ouvir elas, né? Eu não posso perguntar assim, e aí, eu sou motorista e tenho que perguntar para eles onde é que eu quero levá-los, tá ligado? Não, eu tenho que saber para onde levá-los. Então, não dá pra tu fazer a vontade de todo mundo, tá ligado? Sim, cara, é doido isso. E, cara, é um caminho um pouco solitário, né, de pastor. Já ouvi de outros pastores assim que, de vez em quando, a jornada é tu fica... Enfim, jornada um pouco solitária, quer dizer, porque tu tá explicando tudo isso aqui, mas eu aposto que tu fosse... Volta lá pro Taveiro, pastor dos adolescentes, estivesse explicando, muitos também ainda não conseguiriam entender, porque é um pouco complexo, assim, as coisas, né, cara? Cara, eu acho que são momentos... E o time também conta muito para isso, tá ligado? Hoje, eu tô numa igreja que o meu contexto, ele não é nada solitário. Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa lá, que me acompanha, que a gente compartilha, que a gente decide junto, de pastores mesmo. Mas, de fato, a vida pastoral, ela é solitária em alguns aspectos, né? Mas ela não precisa ser. Tá ligado? A gente muitas vezes traz esse estigma de falar, não, eu sou pastor, cara, é sofrido. Cara, não é sofrido, tá ligado? É prazeroso. O problema é o ambiente que a gente constrói, é o clima que a gente tá, são as pessoas que trabalham com a gente, é a forma como a gente lida com o ministério, entendeu? Então... em alguns aspectos eu até concordo com essa ideia de que é solitário, mas eu tenho tentado mudar minha visão em relação a isso, porque não precisa ser. Entendi. Tu acha que faz parte então do amadurecimento, então? Faz parte do amadurecimento, da equipe, do amadurecimento da gestão ministerial, tá ligado? Enfim, é massa, assim. Hoje a gente vive uma parada muito legal na igreja que eu sirvo, disso, assim, de eu ter uma equipe pastoral que, cara, a gente se diverte, a gente conversa sobre questões ministeriais, mas não é solitário. Eu posso pedir opinião para um colega pastor de uma outra área que eu sei que ele não está tretado comigo, eu sei que ele não quer puxar meu tapete, eu sei que ele não quer... Cara, ele só quer contribuir, por quê? Porque a nossa visão... o objetivo como igreja nossa é muito claro. Quando que é solitário, quando que fica penoso, quando fica difícil, quando essas clarezas elas não são tão claras. Então quando a igreja começa a ter um problema de alinhamento, de visão, processo de crescimento, de desenvolvimento e enfim, algumas pessoas ruins ali na igreja que acabam minando o ministério, tá ligado? Isso pode parecer, aí o cara começa a sofrer. Mas quando a igreja é muito clara, ela consegue lidar muito bem com isso. Basicamente, e o pastor começa a ter um crescimento legal. A gente volta pro problema inicial do mundo, que é o ser humano, né? É o ser humano, tá ligado? Ainda é sobre esse aspecto, tipo, biblicamente tem um livro que a gente lê, eu leio pelo menos esse livro 2 vezes no ano.
A cada 2 anos, falei errado. A cada 2 anos eu leio esse livro, que é o Perfil de 3 Reis. Que eu conheci esse livro lá na época que eu fui estudar no Instituto Cancion. Acho que tu deu esse livro pra gente, né? Para todos vocês foram da minha equipe na época, eu dei de presente para cada um de vocês. Eu cheguei lá na Red agora, esse ano, e o Thiago Matos, nosso pastor, numa reunião nossa, ele falou, cara, a gente precisa ler esse livro de novo. E ele trata sobre Davi, sobre Saul, Davi e Absalão, e ele traça exatamente o perfil desses reis como líderes, né? E o livro ele tem uma aplicação, mas a gente consegue tirar outras lições dele, e as lições principais é isso, contando um pouco da história de Saul, que era esse líder que ele não caminhava muito e não perdurou, porque ele se preocupou em agradar o povo. Enquanto Davi teve um ministério e uma liderança, um reinado muito grande, sólido e crescente, porque ele tinha muito claro de Deus o que ele tinha para fazer. E ele preferia honrar a Deus a honrar as pessoas, no sentido de não honrar, de dar honra para elas, mas de obedecê-las. Ai, meu Deus, eu vou perder elas, vou perder o carinho delas e tal. Não, se ele tem que tomar uma decisão, essa decisão pode ferir alguém. Mas é uma decisão pelo ministério. Não é uma decisão para ferir aquela pessoa. E aquela pessoa também ela vai amadurecendo, tá ligado? Ela precisa ser ferida às vezes para poder entender. Não, peraí. Tipo, importante parte do processo. Parte do processo, entendeu? Porque senão a gente vai criando crentes mimados. Crentes mimados, né? Mas eu acho pastor, igual criança, pastor, fulano não fez como eu quis. Ah, não, calma, eu vou lá falar com o fulano. Ô, fulano... Sabe, tipo, pô... Acho que em tudo na vida assim, né? Se tu não conseguir fazer que a pessoa, ela passe um pouquinho por um momento um pouquinho mais complicado, não que tu vai fazer a pessoa passar um momento complicado, né? Mas é aquilo, né? Você como líder, por exemplo, vou pegar o exemplo do louvor aqui, o Geleno tá vendo aquela pessoa fazendo algo errado. Se o Geleno já chegar no mesmo momento de já corrigir, talvez aquela pessoa não aprenda. Se deixar um tempinho, ela vai ficar penando e falar, sabe o que tu tá fazendo de errado? É isso aqui, eu já passei por aquela dor e agora eu consigo corrigir e não esqueço mais, né? Ó, eu marquei uma reunião com o Charlie, que é o pastor da Manaim, no México. Ele faz parte de uma associação chamada Igrejas Irresistíveis, que é uma associação parceira da nossa igreja lá. E eu marquei uma reunião com ele porque o novo ministério que eu estou assumindo lá na Red, ele vai trabalhar com as dores das pessoas. É a área social da igreja, né? E eu falei com o Charlie, Charlie, como que a pergunta que eu fiz para ele foi, como que vocês lidam com as pessoas que têm necessidades? As pessoas que precisam de dinheiro, as pessoas que precisam de comida, as pessoas que precisam de uma cesta básica, porque a igreja de vocês também é muito grande, como vocês lidam com isso? Ele falou assim, a nossa igreja, ela, em outras palavras, né, mas eu vou ser bem mais Taveira agora. Parafraseando. Né, ele quis dizer o quê? Que ele falou assim, a igreja não pode ser responsável pelas decisões erradas que as pessoas tomaram na vida. E no sentido do tipo assim, se a pessoa se enforcou financeiramente, essa pessoa vai ter que se virar. Pedir emprestado, pedir uma ajuda, trabalhar mais, enfim. Ela não pode tomar uma decisão errada e vir para a igreja e pedir para a igreja suprir ela. Então, o que ele falou? Que se a igreja começar a suprir essas necessidades de... não, calma, meu irmão, tanto, a gente ajuda, a gente dá a cesta básica e tal, e não fazer a pessoa entender o que levou ela àquela situação, a gente vai inibir a dor dela. Ou inibir o aprendizado dela. Então a palavra que ele usou foi assim, alguns sofrimentos são necessários para que as pessoas aprendam ou pelo menos percebam qual erro elas cometeram para chegar nessa situação. Se aplica no mesmo caso. Mas aí, esse é cara, nunca tinha ouvido algo nesse sentido assim, mas ao mesmo tempo é algo que tem que ser tomado bastante cuidado, né? Porque pode vir uma pessoa que realmente... Aí como é que faz esse equilíbrio de tudo exato. assim? O que eu estou dizendo é que a gente não vai acolher ou a gente não vai excluir isso. Tipo assim, não, azar o teu, você fez errado e tal. Não, mas tem casos e casos. Todo caso na área social ele precisa ser avaliado, ainda mais quando fala de assistencialismo, né? Sim. Tua esposa trabalha com isso, assistente social, ela sabe. Então todo caso precisa de uma pessoa para atender aquilo ali. Mas o que ele quis dizer foi assim, que a pessoa que se colocou naquela situação, ela precisa entender o porquê que ela entrou lá. Agora tá, beleza, entendi. Entendeu? De trazer a consciência de que não foi um acaso aquilo ali também. Por exemplo, tem vários casos, eu não posso falar muito porque envolve a membresia, assim, mas decisões tomadas erradas e falar, a gente perdeu o carro. Eu falei, poxa, mas talvez não teria como pagar o carro, então perder foi a melhor saída. Mas a igreja não pode recuperar o carro pra gente? Eu falei, claro que não. Tipo, porque se a igreja recuperar o carro para vocês
não vão entender que vocês não têm condição de manter aquele carro. Porque mesmo recuperando o carro, a pessoa não tem condição de manter. Isso é um caso real, não? Do carro, assim? Porque da cesta básica até tudo bem. Da cesta básica, pô, é tranquilo. Agora do carro é... Real barra hipotético. Entendi. Mas, cara... Em Nárnia. Em Nárnia real, entendi. No seu mundo tem outro nome, né? Cara... Tu falou da Red, cara, e, cara, explica um pouquinho pra gente como é que é, porque normalmente quando a gente vai, vou falar de alguma igreja assim, a gente vê, é batista, é assembleia e tal, a gente já tem essa noção, é evangélica e tal, não é? E tem essas igrejas que, eu vou falar surgindo, não que é nova e tal, mas que tem agora, então, acho que a própria... Tem a Red, tem a Onda Dura também, que não faz parte de uma convenção e tal, e isso pode ficar um pouco perdido assim pra galera. Tenta não, né? Explique como é a Red, como é que funciona lá, o que tu tá fazendo lá agora. Vamos contextualizar então esse meu momento de transição. Só antes, tu quer uma água? Eu quero mais. Eu também queria um pouquinho. Completa aí o tanque que tá dando pigarro já. Obrigado. Olha lá, caraca aí, ó. É isso aí, primeira servia lá, gelendo, líder gelendo. Quem não serve, não serve. Que quem não tá vendo e agora, aqui, qual que é a minha caneca? vai. Essa é a tua, essa é a tua. Essa é a minha? Essa é o Taveira. Mas tem uma gotinha aqui, ó, e eu tô tomando assim, ó. Mas eu fiz questão pra vocês verem, gravar isso. O exemplo, né? Tem um ministro de louvor da IBB aqui e o pastor da juventude. Servindo água. Uma aguinha pra nós. Amém. Muito bom. Muito obrigado, tá? Enquanto isso, o Bonatti tá ali também fazendo... Mas bora lá, mano. Fala aí da Red aí pra gente. Explica aí esse conceito da igreja. Então, me contextualizando com a igreja, eu conheci a Red em 2014. Eu era aqui da IBB, trabalhei bastante tempo aqui. Me inspirei muito para fazer coisas da Red aqui, para trazer coisas da Red para os adolescentes, para os jovens, porque eu conhecia a igreja lá, conhecia a cultura e achei muito legal. E muitas das coisas que eu implementei na juventude na época foi porque eu aprendi com eles. E chegou o momento, então, depois que a gente concluiu o nosso ministério, eu sempre tive um desafio pessoal de a cada 5 anos mudar alguma área da minha vida ministerial, né? Para não ficar tão acomodado e também para buscar um desafio novo. Então eu fiquei 5 anos dos adolescentes, depois eu assumi toda a juventude, então foi 5 anos de adolescentes, mais 5 anos jovens / adolescentes. E aí completou esse período, eu entendi que já estava na hora de a gente mudar de igreja e tudo mais, e aí a gente largou aqui o ministério. Vai sair? Tá. Valeu, Guigones. Até mais. Seu voto foi computado. Pode seguir. E aí, em conversa com a minha esposa, com a minha família, a gente então entendeu que era hora de deixar o nosso ministério aqui na IBB, bem solidificado, bem seguro, com a equipe, com vocês, fazendo um excelente trabalho. E nos mudamos para Indaiatuba, onde fica a Red. E chegamos lá e começamos a servir lá de forma voluntária. Até hoje, de forma voluntária. A gente mudou para a cidade, eu tenho outras fontes de renda, trabalho lá e tal. E beleza. E a Red, ela é uma igreja de origem batista. O nome dela original é Igreja Batista Redenção. Só que ela tem uma visão, como eu falei, a visão dela é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E ela tem um olhar e uma estratégia que é ser uma igreja para os de fora. Então, era ser uma igreja para quem nunca foi numa igreja. Isso faz parte da cultura e dessa associação que eu falei, que são as igrejas irresistíveis. Começou com a North Point nos Estados Unidos, com o Andy Stanley, um pastor bem conhecido, escritor e tal. E depois essa associação ela cresceu e virou independente. E a North Point, que estava no centro desse núcleo, ela passou a ser... Opa, foi mal. Ela passou a ser parte das igrejas irresistíveis e existe agora a organização Igrejas Irresistíveis. E todas as igrejas agora compõem esse núcleo, é uma associação. Como se fosse uma convenção, mas não chega a ser. É mais um conceito assim de igreja. Isso, por quê? Porque a Igrejas Irresistíveis entende que a gente precisa ter uma comunidade irresistível, uma igreja irresistível em cada canto do mundo. Então, precisa ter uma igreja irresistível em São José, precisa ter uma igreja irresistível em Santa Catarina. O que é ser uma igreja irresistível? É ser uma igreja que os de fora, eles vão chegar e vão se sentir tão bem acolhidos, tão à vontade nessa igreja, que essa igreja não vai colocar nenhum obstáculo para que essas pessoas tenham um encontro com Jesus. Então, de forma bem direta, é basicamente o quê? Eu tenho que tirar... A igreja
irresistível, ela tem que tirar todos os obstáculos para a pessoa ter um encontro com Cristo, né? Então, o meu culto, ele não pode ser um obstáculo. Tá. O meu boas-vindas, ele não pode ser um obstáculo. A minha equipe de integração não pode ser um obstáculo. O meu estacionamento não pode ser um obstáculo. O culto das crianças não pode. Tudo tem que ser pensado para que a pessoa não se incomode com a estrutura. Pelo contrário, ela se sinta bem e possa ali se concentrar e ter um encontro com Jesus, prestar atenção na palavra. Pessoas que estão chegando, às vezes até convidado por alguém, às vezes, sei lá, o marido ou a esposa não é convertido, vai e de repente, pô, é ruim de estacionar, não vou e tal. Então a ideia é mais ou menos, tipo assim, vamos criar de forma bem prática, isso aí. Esse ambiente totalmente favorável para que aquela pessoa, tipo assim, ó, chegou, cara, eu não tive uma reclamação, começou tal horário, acabou tal horário, foi tranquilo deixar meu filho lá, pegar lá no Ministério Infantil, tudo certinho assim. Exatamente. E aí, o que acontece? Então eu me apaixonei por essa estrutura, por esse modelo. Por quê? Porque o nosso desafio como igreja é poder servir cada vez mais a comunidade, né? E alcançar mais pessoas para Jesus mesmo. Né? E aí, esse modelo para nós, lá para mim, eu achei maravilhoso. Tanto que a igreja tem crescido muito, assim. E isso tem sido um fator muito legal. Então, a Red, ela se ela se apresenta como igreja Red, porque a gente não quer que o termo batista remeta a uma denominação e uma cultura. Tá, entendi. Porque se uma pessoa que vem de raiz assembleiana, por exemplo, né, e, cara, mudou de cidade e olha lá e fala, Igreja Batista Redenção. Fala, eu não vou na Batista, eu sou da Assembleia, vou procurar uma Assembleia. Mas às vezes ela pode se identificar muito com a gente lá. Pode se sentir à vontade no nosso meio e se perceber membro da Red e aquela igreja ser igreja para ela, sem ela ter esse empecilho. Entendi. Então, uma pessoa que não é cristã, ela já não vai nem se preocupar com esse paradigma. Fala, tem que ir na Assembleia, não, tem que ir na Batista, tem que ir na Universal, tem que ir... Universal não precisa ir, né? Pode ir. Mas... Não, cara, o cara tem que ir na igreja. Então, aí a igreja Red, então, todo o nosso slogan é voltado para isso. E o Red é a abreviação de redenção. Cara, eu já tava para te perguntar isso e eu descobri agora, e na minha cabeça parece assim, cara, óbvio, Red de redenção. E o vermelho é porque é o sangue que nos redime, né? Na época da eleição teve muito problema, a Red teve muito problema. Por causa que era vermelha? Por causa da igreja vermelha, tá ligado? Essa igreja é vermelha, pá. E aí... Pô, mas aí se fosse trocar tudo que era vermelho era complicado. Papai Noel. Não, no Rio Grande do Sul tem um caso que tem Papai Noel que é azul. Aqui em Santa Catarina, né, tem o Papai Noel mas do shopping, por que é, né? Por que ele é azul lá, né? Em algumas regiões. Por causa do Grêmio e do Inter. Aí... Mas aqui em Santa Catarina teve um caso agora do Shopping Beira-Mar que o Papai Noel é dourado, deve ter uma polêmica aí. Enfim, fecha aspas. Então, essa é a Igreja Red, é a igreja que toda a estrutura dela é pensada e planejada para as pessoas de fora. E isso é legal na nossa igreja lá, porque é uma igreja que flui muito, muito bem. Porque crente velho não se cria. Basicamente, esse é o que a gente tem vivido lá. Essa igreja não tem isso aqui? Não. Agora a gente está de férias. Eu estou aqui com vocês porque eu estou de férias da igreja. A igreja fechou 2 domingos. A gente vai ter a semana do dia 25, a semana do dia 31. A igreja não vai abrir. E aí perguntaram para os pastores lá, para o Tiago Cata, para o Tiago Matos, falando, cara, não tem culto da virada na Red? Eles falaram, não, se tu quer um culto da virada, tem tal igreja, você pode ir nessas igrejas. A nossa igreja não tem culto da virada. Tem um posicionamento bem firme, assim, Lembra no começo da nossa conversa? Dela. Se eu vou fazer uma parada por causa que todos os meus crentes querem, a nossa igreja hoje tem uma frequência média de 4.500 pessoas. Então imagina se eu for fazer um culto... muita gente, né? A gente vive um avivamento lá mesmo, cara. É uma parada muito legal, assim. E se eu for fazer uma coisa para agradar cada uma dessas pessoas, eu não vou... A minha igreja não vai crescer mais. E é um culto só que tem lá por domingo? Ou agora, com a inauguração do novo espaço, nas nossas redes sociais dá para ver bastante coisa sobre isso, né? Com a inauguração do novo espaço, a gente faz 2 cultos. Um culto às 10h30 da manhã e um culto às 18 horas. Ele é Ctrl-C, Ctrl-V, é o mesmo culto, para que a gente quer que as pessoas sejam diferentes. Então a gente mantém a mesma estrutura, mesmo pregador, mesmo sermão, mesma banda, mesmas músicas, tudo igual. E como é que funciona o serviço lá, mano? Voluntariado, Isso, voluntariado, porque eu sei que tem um esquema de... A pessoa, eu tô falando aqui, eu acho que eu já conversei contigo, mas ela vai servir no domingo, ela serve só aquele domingo, nos 2 cultos, depois não serve nos outros. Tem algum esquema desse, não tem? É legal. Então vamos lá. Falando um pouco sobre a estrutura ministerial da Red, né? Então, a Red é uma igreja para os de fora. A Red, ela se denomina como uma igreja simples. Então, nós somos uma igreja simples, contemporânea e bíblica.
Aí os caras falam, a igreja é simples, mas tem maior estrutura, um monte de luz, telão e tal. Simples é diferente de simplório. Simplório é humilde no sentido de tipo, não precisa se preocupar com a estética, não se preocupa com a luz, não, isso é... Não. A gente quer ser simples no contato, na efetividade. O simples tem a ver com o efetivo, com o objetivo. Sim. Entendeu? E contemporânea porque a gente quer poder falar na linguagem das pessoas que estão vivendo na nossa geração e em todas as gerações, na verdade. Né? A gente quer poder servir a todas as gerações. Mas a gente tem que se adequar ao modelo contemporâneo, mas é bíblica. Porque a gente entende que é um princípio. O princípio é imutável. Sim. A prática ela varia de acordo com nosso período, o nosso tempo. E a objetividade ela tem a ver com a característica da igreja. Então, por ser uma igreja simples, ela não tem muito do que a gente vê nas igrejas tradicionais, como coral, aqueles ministérios de homens, ministério de mulheres, próprios ministérios de juventude, eles são diferentes lá também. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas elas tenham um relacionamento crescente com Jesus. Eu não quero que elas tenham um relacionamento crescente com a igreja. E aí o que acontece? Sobre o serviço, sobre o voluntariado lá então, a igreja ela tem três áreas basicamente, que é o ambiente de culto. Então para nós o culto é o principal ambiente de evangelização. A gente convida as pessoas para ir para a igreja porque a gente sabe que o nosso culto ele vai ser objetivo, ele não vai ser constrangedor, ele não vai ser culto de surpresa. Porque às vezes a gente convida uma pessoa para ir para a igreja, aquele culto não tem hora para acabar. E aí a pessoa fala, que horas que acabava? Tu não falou que acabava 9 horas? Não, o pastor se empolgou e pregou até 10, 15. Então isso, a pessoa é um obstáculo, lembra do igreja irresistível? É um obstáculo. Então a gente entende que isso não pode acontecer na nossa igreja. E aí a gente mantém esses padrões para as pessoas não se estressarem. Então é tranquilo para a gente convidar as pessoas para virem para a igreja porque a gente sabe como vai acontecer sempre, na forma. Tá ligado? Então vocês ficam dominando o Espírito Santo. Aí, mano, tem uma galera que começa a falar um monte de coisa. Mas tu tá entendendo o que eu tô falando? Eu espero que você também aí esteja entendendo o que eu tô falando. Se não entender também, azar. Tá? Tá virando. E aí, então o culto é nosso carro-chefe. Tudo que a gente faz, a gente investe no culto. Os nossos voluntários, eles sempre trabalham e servem no culto. Por quê? Porque a gente entende que o culto é o nosso maior arraial. As pessoas têm muito visitante. A gente tem uma média de 100, 150 visitantes por domingo. Quanto? 650? 100, 150. De 100 a 150. Pô, é muita gente. É muita gente visitando a igreja, né, num culto. Então, isso acaba fazendo com que a gente precise investir nesse espaço, entendeu? A gente tem estacionamento VIP. Para quem é visitante. Legal. A gente tem assentos VIPs. Agora não tem mais porque o espaço é muito grande, então não lota de cara, assim. Então, as pessoas vão chegando e sempre vai ter espaço para elas sentarem, né? Então a gente não tem mais o assento VIP, mas a gente até pouco tempo atrás tinha o espaço VIP, a pessoa chegava, ela já se sentia muito bem, porque, você é visitante, que legal, tem um espaço específico para você pode sentar lá. E é muito legal, porque quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai nas igrejas americanas, a gente acha isso o máximo. Caraca, eu fui na Times Square Church uma vez, tu vai viajar agora para os Estados Unidos, aproveita. Eu fui lá e, cara, os caras me trataram como, seja bem-vindo, vocês vão ficar muito tempo, pretendem ficar o culto inteiro, ou vieram só turistar, conhecer a igreja? Aí eu perguntei para ele, mas por que essa pergunta? Eu fiquei curioso. Ele falou, porque dependendo do tempo que vocês quiserem ficar, a gente tem um assento específico. Às vezes você quer participar do culto inteiro, então você pode ficar junto com a plateia toda. Se você quer sair, a gente vai colocar você estrategicamente num lugar onde você possa sair sem atrapalhar o nosso culto. Olha só que legal. E aí tu fala, cara, que legal. Agora, quando tu vem aplicar isso na tua igreja, os irmãos começam, tá dando lugar, preferência pro fulano. Olha lá, visitante tem cadeira reservada, não sei o quê. E aí a gente tem essa síndrome do vira-lata mesmo, entendeu? E a gente não, tem essas culturas e entende isso. Então o culto é o primeiro lugar. Depois que a pessoa... tem essa experiência do nosso culto e ela decide então fazer parte da igreja, ela voluntariamente se inscreve para fazer os passos, e vocês têm os passos aqui na EBB, que é um processo que eu acho maravilhoso, que a gente implantou e cara, tem dado muito certo. A igreja, né, tem crescido bastante, tanto a de vocês aqui, a EBB que eu acompanho, quanto a nossa lá, a Red. E é bom porque as pessoas voluntariamente se inscrevem para isso e voluntariamente dão um passo a mais. Eu acho muito massa também, porque tu já chega na igreja já conhecendo um pouquinho da história, os pilares, e dali de repente tu já fala, opa, deu match, não, talvez isso aqui eu não gostei muito. Cara, é excelente. Então, muito bom isso. Eu acho que o futuro das igrejas hoje são os passos. Primeiro desse processo de integração, sabe?
E aí, beleza. Depois dos passos, ela é convidada a servir nas nossas áreas de ministério. Então, a gente tem o segundo pilar ali, né? Culto, ministérios. E aí, os ministérios, eles são todos eles voltados para o domingo. Que aí eu cheguei na tua pergunta, né? Falo pra caramba, né, velho? Não, tá tudo certo, é isso aí. E aí o que acontece? A pessoa nos passos ela se inscreve, bem igual aqui na IBB, ela se inscreve e ela aparece para ela um mural com todos os ministérios e ela escolhe. Eu quero servir na nova geração no Pulse pré-adolescentes. Que é o nosso ministério de juniores lá, né? A gente chama de pré-adolescentes. Por quê? Outro ponto interessante. Cara, o não cristão não sabe o que significa juniores. Tu entendeu? Tá. Pô, é a primeira vez que eu tô chutando isso e faz sentido. Faz sentido. Ele vai remeter algo para criança, mas talvez não saiba Agora, que é imagina daquela, o pastor dando um aviso, e é engraçado porque talvez isso aconteça, né? O pastor chega lá, irmãos, os juniores hoje já podem sair para a salinha. Aí o visitante que trouxe o filho dele de 9 anos, fala, juniores? Eu nunca ouvi isso na vida, irmão. O que eu faço? E aí eles só vê um monte de pirralhada levantando e saindo por um corredor e o filho dele tá ali perdido, não sabe o que faz. Tal. Agora imagina se esse aviso é falado assim, irmãos, agora é o momento dos nossos pré-adolescentes de 9 a 12 anos, eles vão ter um tempo muito especial para eles vão poder ter uma ministração exclusiva e tal. Faz toda a diferença. Faz diferença. E também até tem um nome, né? Agora a gente está com o PIER aqui, né? O PIER é o Ministério de Pré-Adolescentes. Beleza. Então isso já tem o nome dele. Tem um nome, identidade visual, passa o videozinho, então isso é legal. E é legal que já segmenta também, porque quando chama as crianças, aí todo mundo entende as crianças, e também tem o PIER, aí já sabe que é aquela diferença, sempre falar da idade, mas eu acho legal essa identidade visual, do tipo, tem um nome, tem uma parada assim que já remete. A gente tem o Pulse Pré, né, que é o Pulse Pré-Adolescentes. Mas o fato de comunicar isso, né? Comunicar isso precisa ser comunicado de uma forma que o não crente entenda, que o visitante entenda. O culto, a estrutura se eu quero. E é isso, de novo, é uma cultura da rede, porque a rede quer que o culto seja o espaço onde o visitante, o não cristão, vai estar. E até no caso de vocês, é muito voltado para a questão da experiência, o visitante não pode ficar com essa dúvida, porque já vai gerar uma experiência ruim, então ele já tem que saber, isso. Eu tô com meu filho, já tem Lembra do obstáculo? Ele já vai ficar deslocado. Se eu falar para ele assim, os juniores, ele... juniores, mano, não tem nada do que o pessoal fala nessa igreja. Foi uma expressão, mas aí ele já vai levar para um... Se ele não queria vir, tá ligado? Então... E aí, beleza. Aí o cara escolheu servir no Pulse pré-adolescente, ele vai servir lá com eles, e ele entra numa escala, e lá funciona assim. Na nossa igreja, são 4 cores. Amarelo, vermelho, azul e verde. Essas escalas, elas se revezam todo domingo. Então as pessoas... Sonserina, Lufa-Lufa, tô brincando. Lufa-Lufa, Sonserina, né? Elas, então a escala amarela, a ordem é essa, amarela, eu acho, né? Enfim, independente da ordem. Elas seguem essa escala e vão embora. Então, pela organização das semanas no ano, toda a escala verde, amarela, vermelha e azul vai servir pelo menos 12 vezes no ano. Então, se tu for professor dos pré-adolescentes, tu vai dar 12 ou 13 aulas, dependendo daqueles quintos domingos, né? Ou 13 aulas para os pré-adolescentes. Então, no ano, tu vai servir 13 vezes. É muito objetivo isso. Sim, sim. Tu consegue ser muito mais efetivo nisso, tu consegue se organizar muito melhor em relação ao ministério, porque não é exigido de ti muita demanda. Porque o teu compromisso é um domingo na sequência daquela escala. A gente fala um domingo por mês, porque dá média, mais às vezes do quinto domingo dá esse engate aí. E que mais? E aí surge uma nova pergunta, que eu já vou fazer no teu lugar, que é assim, mas então a pessoa só vai no culto domingo e serve uma vez por mês, 12 vezes no ano, e o resto da vida dela na igreja. Como é que ela cresce com Jesus? Como é que vocês cumprem a missão de vocês, levar elas a um relacionamento crescente com Jesus? Exatamente, eu ia fazer essa pergunta. Eu sei. Eu tava aqui já. Que bom. É o terceiro ponto, que é os nossos pequenos grupos, o pastoreio através dos pequenos grupos. E aí é uma outra característica da Rede também, que a Rede ela é uma igreja de pequenos grupos, mas ela não é uma igreja que funciona... A base pequenos grupos não é a base da igreja. Pequenos grupos é o ambiente de pastoreio e cuidado da igreja. Então, no ciclo, pensando no trajeto, na trilha desse novo crente, dessa pessoa, ela chegou na igreja pelo culto. Teve um encontro com Cristo, decidiu caminhar com Jesus, entregou sua vida para Jesus, se batizou, foi batizada. Aí ela começa a servir com a gente no ministério. Depois ela vai para um PG.
para um pequeno grupo, que é o último estágio desse negócio, e ali dentro ela vai ser pastoreada, tem um grupo de amigos. E é um PG específico, por exemplo, adultos, casados? É um PG que é definido pela igreja, com base na característica daquela pessoa, daquela família. Então eu participo de um PG onde o grupo são de casais com filhos menos de 12, 13 anos. Que a ideia, então, se eu tô num afinidade. grupo... Perfeito, afinidade. Só que não é eu que escolho a afinidade, é a igreja que escolhe pra mim com base no que eu informei ela. Naquele teu perfil, né? Então não faz sentido, sei lá, eu sou casado, mas não tenho filho. Faz mais sentido talvez eu estar num pequeno grupo, né? Na igreja. De recém-casados. Recém-casados, perfeito. E sem filhos e... Posteriormente com filhos aí troca. Daí tem essa troca assim ou a pessoa fica naquele pequeno grupo? A gente chama de pequenos grupos de longa duração. Eles duram 1 ano e meio, no máximo. E eles são definidos pela equipe de formação espiritual da nossa igreja, né? E a galera lá tem um esboço lá, separa. Rafa, você vai fazer parte de tal grupo porque você preencheu pra gente que você tem a quinta-feira livre lá na sua agenda, né? Então, quinta-feira você pode, o Matheus também pode, o Ambonati também pode, todos vocês são recém-casados. Então, tem um líder nosso que vai estar junto com vocês, que ele também é recém-casado e tudo mais. E aí a gente monta esse grupo e vocês se conhecem lá no PG. E aí vocês têm 1 ano e meio para caminhar juntos. E esse PG ele vai caminhar junto para o resto do ano e meio, sem nenhuma interferência de fora. Ou seja, não vai entrar mais nenhuma pessoa nesse PG. Entendi. Esse PG é ele fechado. Tem uma data para começar, uma data para terminar e é fechado. E ele é fechado. Aí se chegar mais gente, surge um outro PG. Se chegar mais gente, ela espera o ciclo de novo recomeçar. Os nossos ciclos de PG são de fevereiro e de junho. Então, a cada fevereiro, eu acho que... Posso estar falando besteira, o Washington vai me corrigir depois, que é o nosso pastor lá vai encher meu saco. Mas 2 vezes no ano a gente abre novas turmas de PGs. Entendi. Entendeu? Então, é o que a gente entendeu lá, que a melhor forma de a gente crescer é num relacionamento com Jesus. Tá ligado? E aí, esses PGs, eu tenho vivido isso hoje, tem sido maravilhoso. Porque é um ambiente seguro, já é um ambiente lá dentro da igreja, nuclear mesmo, então ali a gente já tem umas conversas mais de crente. Ali no PG a gente já fala sobre ofertar no culto, sobre dar nosso dízimo. Ali no PG a gente tem segurança para falar sobre problemas, porque a gente sabe que essas pessoas serão as mesmas que caminharam com a gente, entendeu? É o mais correto? Não. É um modelo. É o modelo que a gente entendeu. É legal a galera entender que é isso. Existem realidades e modelos. Inclusive, tem um presente aqui que fala sobre isso. Opa! Aí, ó. Primeiro presente, rapaziada. Ó. Isso. É pra todo mundo? Empurrou. Tem 2. Esse livro aqui é do Andy Stanley, do Bill Willits. Mostra aqui pra gente na tela. Comunidade Irresistível. Tô com o dedo ali bem em cima, aqui. E esse livro, ele fala justamente sobre essa cultura de pequenos grupos, uma cultura saudável de pequenos grupos, né? Como construir, ou alguns princípios. Ele fala que são 5 princípios para construir uma cultura saudável de pequenos grupos. E eu trouxe um aqui para vocês, demais. Juventude. Valeu, então eu vou deixar de presente para ti. Esse outro aqui eu vou entregar para o pastor Jonas. Top. Tá? Que também importante que ele leia junto com vocês aí, você desenvolva essa cultura, ou ampliem, ou que possa abençoar vocês de alguma forma, tanto na juventude, top demais, como o pastor Jonas. Eu vou deixar ele aqui no cantinho junto com isso, para depois eu levar de presente para ele. Mas esse livro ele trata um pouco sobre isso, sobre essa cultura de pequeno grupo e pensando sempre numa comunidade irresistível, sabe? Que massa, top demais. Pode ter certeza que eu vou ler esse aqui. Aí depois eu empresto pro Ambonati. Vai ler, Ambonati? Ele vai lá. Ambonati, cara. Aí ele pediu e não vai ler, pô. Aí, ó. Pô. O Ambonati tem uma história. Vamos falar histórias. Cara, agora? bora. Histórias, nossas histórias. O Ambonati tem um livro que eu emprestei pra ele até hoje. Eu dei pra ele, não tem nem como. Chama Ego Transformado, do Tim Keller. Livro desse tamaninho aqui, ó. Fininho, Vocês pequenininho. Já leram? É livro, é pocket, aquele livro de bolso. Pra ficar do lado da cabeceira da cama. 20 minutos. Quando tu vai no banheiro, uma relaxada no banheiro lá, tu consegue ler o livro. E olha, cara, deve ter uns 3 anos que eu dei esse livro. Tá em Urubici já. Há muito tempo. Tu leu, Ambonati? Não li. Ele não leu. Mas por isso que o ego... Mas enfim, né? O Ambonati é uma figura muito boa. Mas cara, já que tu tocou nesse assunto de contar a história, eu queria tua opinião sincera, tá? Tá bom. Cara, tua opinião sincera daqueles adolescentes assim que tipo saíam e de repente, sei lá, 3 horas da manhã falam assim, então tu vai ter que me levar pra casa. Porque eu não tenho carona pra voltar pra casa. Cara do céu, mano. O que tu acha dessa galera que faz isso?
Não, tu pode até olhar pra ele e dizer. Não, essa foi muito boa, porque eu tava em casa, talvez eu me perca um pouco nos fatos, mas tava na minha casa. É a tua versão, não se preocupe. Tu tá com o microfone, é a tua versão. Recém-casado com a Fran, e eu aquele pastorzão de, jovem adolescente, levei ele pra minha casa, né, cara? Falei, eu vou levar a molecada lá pra casa e tal. E aí levei os moleques lá pra casa e tava vendo filme, conversando, começando a ver filme, eles estavam de namorico, pá. E aí, fechou, galera, acabou o filme, acabou tal. Aí o adolescente, hoje é jovem, casado, tá aqui entre nós, ele falou, mano, teoricamente, o namorico dele ia levar ele em casa. Porque já não era tão adolescente, acho que tinha 16, 17 anos. E a Emily, na época, tinha um carro. Ela já tinha carro com 18 anos e ela já dirigia. Só que eu morava, 2 quadras da casa da Emily. Tava ela, o Geleno, o Jimmy e a Milene, eu acho. Tinha mais alguém? Não, era vocês, né? Eu não lembro se tinha mais alguém. Acho que sim. Eu acho que... Joga o Thiagão nessa também, provavelmente ele tava. Não, porque o Thiago não dormia na tua casa muito. Eu acho que era vocês 4. E aí, todos namoravam, então não tinha como, né, dormir juntos. E eu, como pastor, tinha que honrar o meu papel pastoral, né? Não podia abandoná-los. Mas na minha cabeça, a Emily levaria os meninos embora, porque, ela tinha carro e tal, só que ela tava muito tarde e aí ficava perigoso. E aí os bichos meteram essa, falou, tu vai ter que levar a gente em casa. Quem foi o corajoso que veio falar contigo? No começo, tu deixou claro pra gente, eu não vou poder levar vocês. Isso, eu falei, vamos lá pra casa, vamos, mas eu não vou levar vocês. Tu já tinha dado o recado? Não, já tinha dado a cal. Falei, cara, não vou levar vocês. E no final eles falaram, mano, juro pra ti, aquele dia eu saí do... O velho homem quase voltando à tona. Eu acho que dá o quê? Uns 6, 7 quilômetros das nossas casas na época, eu fui descascando eles até lá, mano. E eu fiz questão de não ir muito rápido, não. Eu fui descascando mesmo. Eu falo, vocês são responsáveis, cara. Onde já se viu, vocês têm que se virar, vocês são todos uns folgados. Enfim, fui falando tudo que eu podia falar. E, cara... Foi isso, assim, me desafoguei. Tem outra história muito boa do Thiago Fieri. Boa, conta aí, conta. Essa é muito boa. Tá maluco? Pode largar. Qual, da foto? Aí ele me encontrou... da foto. Da foto é muito essa boa. Deixa pra depois. Cara, tem várias do Thiago. Mas essa foto depois tem da academia também, muito boa. Pode contar. Tá aberto o microfone Thiago, pra isso. O Thiago é especial demais, cara. Ele... Tava todos os adolescentes da casa da Malu, que era namoradinha. Na época eles estavam todos se conhecendo, tudo. E no meu modelo pastoral, eu falava para os pais isso. Eu falava para os pais. Falei, pai, eu me responsabilizo com o seu filho até o fim da nossa programação. 9h30, 15:10. Depois disso... Cada um se resolva. Se você deixa o seu filho sair para fazer o lanche com os amigos, é sua responsabilidade de vir buscar, tal. Beleza, pai? Beleza, fechou. E aí os pais... Então, eu ficava por aqui pela igreja, até a galerinha mais novinha ir embora, e depois... E eles já eram tudo mais meio crescidinho, 16, 17, 15 anos, sei lá. Aí foram todos pra casa da Malu e ficaram lá a madrugada inteira, brincando, conversando. E, cara, saudável mesmo, assim, nada de pecaminoso e tal, né? Sim. Mas ficaram lá brincando e tal. E parece que o pai do Thiago ligou pro Thiago e falou, cara, onde é que tu tá? E vem pra casa, tá tarde e tal. Ele falou, não, tô aqui na casa da Malu, tá todo mundo aqui, o Taveira tá aqui também. Eu lá na minha casa dormindo. Já dormi, nem sabendo o que tava rolando. Sabendo o que tava acontecendo, tá ligado? Aí o pai do Thiago falou, tá. O pai do Thiago sabia que ele já metia o Miguel, né? O pai do Thiago falou assim, cara, então me manda uma foto aí do Taveira e todo mundo. Aí eles pegaram e bateram a foto, pô. Todo mundo. Ele, tá, cadê o Taveira? Não, o Taveira tava tirando a foto. Os caras, sacada. Sacada não. Ligeiraço. O pai dele falou, mano, como é que tu me enrola uma dessa, tá ligado? E outra vez também... Não, e depois, como é que tu descobriu? Deve ter ficado bolado? Não, acho que a galera falou, eu descasquei também. Eu falei, cara... Aí, o que aconteceu? Isso gerou mais um alerta desse ministerial, de eu pegar e falar, peraí, eu preciso avisar todo mundo de novo sobre essa cultura de que, olha, a responsabilidade são de vocês, pais. Parece engraçado, e é engraçado o fato, porque a gente é super amigo até hoje, a gente sai junto e tudo mais, só que essa situação é tipo um acidente de avião, que cria-se um novo protocolo a partir daquele, basicamente isso. Então a gente criou um novo protocolo de, olha, informar os pais, de ter um líder mais responsável que saia com eles, que era na época que a gente estava trabalhando na live junto com vocês, sempre tinha um mais velho que ia junto com a molecada, tal, mas mesmo assim os pais ficavam sempre responsáveis disso. Então ligou esse alerta, né? E eu falei pra eles, olha, vocês estão proibidos de usar meu nome sem eu estar junto, cara. Porque eu não tô. Cara, isso é pecado.
Tá ligado? Não é nem contra os pais de vocês, é contra Deus. E olha que pecadão, meu. Mas o Thiago era muito bom, né? Outra vez foi... eu tava na igreja aqui trabalhando e ele, tipo, muito próximo aqui também, falou, eu falei, tu ainda é na igreja? Eu falei, tu não tem aula? Eu falei, não vou pra aula, vou matar a aula, gasear, sei lá. Cara, quem nunca gaseou a aula? Eu gaseei a aula, natural, né, Rafa? Normal, acontece. Evento canônico. Evento canônico, exatamente. Cultural, né? Faz parte do amadurecimento do ser humano, né? E aí, cara, eu falei, beleza, Thiagão, então vamos lá, chega aí, tá? Já que se tu tá dizendo que tu não precisa ir pra aula, irmão, quem sou eu pra contrariar, né? E aí ele veio na igreja, a gente tava conversando, fazendo uns negócios, eu falei, cara, eu preciso ir lá na padaria, tomar um café, vamos lá comigo e tal, e a gente foi caminhando. E a gente passou pela rua da Independência aqui, tem uma academia daquele velhinho lá do... Forcigarra? Não sei. Uma academia bem fuleirinha, e agora abriu aquele outro estúdio só de mulheres do lado, tá ligado? Enfim, uma academia ali, Seu João, alguma coisa assim. E era uma academia mais baratinha, eu treinava lá também tudo. E a gente passou por ali. Quando a gente passou por ali, o Thiago falou, mano, eu acho que minha mãe tá treinando nessa academia agora. Ele falou isso, o telefone dele começa a tocar, mãe. E aí ele assim... Filho, tu tá passeando na rua? Aí, Matheus, tu tá na escola? Ô Thiago, tu tá na escola? Aí eu falei... Agora eu tô aqui, não vou deixar tu mentir. Falei... Aí ele... Não. Tá, porque eu te vi passando aqui na igreja. E por que tu não tá na escola? Aí ele assumiu, falou, minha mãe tava junto comigo. Aí foi muito engraçado, que ele falou, puta merda, isso aqui. Eu falei, irmão, se tu tá faltando na escola... Né? Aí eu falei, se tu tá faltando na escola, a culpa não é minha. E outra, se tua mãe não sabe que tá faltando na escola, Deus cobra. Falei, Deus cobra, tá ligado? Caraca. Então, essa ideia, cara, é muito legal. Cara, que tu deve ter de histórias de adolescente. Mas a gente tem que fazer um episódio só disso, cara. Só de histórias. Tem bastante história legal, assim, cara. Tem história de transformação de vida também, tem histórias muito legais de adolescentes que tiveram experiências com Deus, assim, bacanas, assim, que puderam ver o cuidado de Deus, né? A história do Mateus é muito bonita, né? De como Deus foi fiel com ele honrando tudo aquilo que Deus tinha para ele, o ministério, a escola e tal. O pai dele me levava na casa dele para tomar café lá e falava, tá vendo, esse meu filho não tem jeito, isso aí cara, você não vai dar nada na vida. A primeira vez que tu contou a história eu ria demais, cara. Eu ria muito. Falava, e o pai dele falava, olha esses moleques aí, ó, tem um monte de oportunidade, não aproveito nenhuma, só querem ficar bagunçando. Eu falava, calma, já vai dar tudo certo. Aí, ó, homem crescido, ó. Isso, e aí eu... E ele nesse dilema, porque ele sempre amou servir a Deus, tá na igreja e tal. E aí eu lembro que ele, no momento da faculdade ali, de terminar a escola, ele... fazer faculdade, não sei o que eu quero fazer e tal. E aí ele fez uma inscrição lá para a Universidade de São José, o SJ, e fez uma prova lá, meia capenga lá, né? Mas, cara, sempre foi um menino que serviu a Deus, comprometido, sabe? E o buscar o reino de Deus ali foi muito, muito latente na vida dele, assim. Sempre que eu precisava dele, eu buscava ele lá na casa dele e tal. Às vezes eu levava obrigado, né? Às vezes era de surpresa. Às vezes era surpresa. E aí foi muito legal quando a gente ficou muito feliz que ele passou na universidade, tipo, de forma gratuita, estudou lá, se formou, hoje tem a carreira. E eu, sempre que eu vejo o pai dele, eu falo, tá vendo aí, ó, teus filhos aí, tá tudo certo, cara, e tal. É só esperar então, paciência. Tem esse cuidado, assim, muito legal, cara. Tem muita coisa massa. Assim. Cara, agora que tu olhou pra esse olhar mais... Crente. Não crente, mas um olhar, parental, assim, de lembrar do Juliano. Cara, e essa experiência de ser pai, mano? Pô, mano... Que loucura é essa? Cara, é muito legal. Minha filha é maravilhosa. Clichê todo pai falar isso, é óbvio, tá ligado? Mas a Aurora tem me ensinado muito, assim, a ser paciente, tá ligado? A ser misericordioso, a ser humilde, de falar, olha, papai errou, né? Ou pedir perdão, ou orar na frente dela, orar junto com ela. Ela é pequenininha, tem 2 anos e meio ainda, mas tem nos ensinado muito, assim. E o mais legal é ver o crescimento, o desenvolvimento dela e saber que tu tá fazendo parte daquilo ali, tá ligado? Então, a conquista mais recente que a gente teve como família agora foi ela largar a chupeta, né? E aí, cara, foi uma alegria de tu racionalizar isso com ela, né? Ela entregou a chupeta do Papai Noel, né?
Eu vi. Isso, aí ela entregou a chupeta do Papai Noel, e ela falou, eu vou dar lá a chupeta do Papai Noel e tal, aí ela entregou, e aí ela chorou depois em casa, eu quero minha chupeta, ela falava pra fã, me ajuda, ela falava de noite dormindo, e aí a gente falava, filha, você entregou a chupeta do Papai Noel, vai dar tudo bem, né, ele te deu um presente e tal, e aí ela acalmava, cara, e esse processo é legal, assim, tem me abençoado muito, tem me ajudado muito na minha vida pastoral, pessoal, tá ligado, e tem sido um desafio constante, assim, né, de sustentar a bichinha, pagar as contas dela, tá ligado? Muita fruta, né? Muita fruta, escolinha e não sei o que e tudo mais, mas tem sido muito gratificante, assim. Tu acha que o fato de ser pai, enfim, passar por todo esse processo vai te, sei lá, te dar mais, não é bagagem que eu quero dizer, mas vai te fazer um pastor melhor, assim? Pastor com um olhar mais, talvez amoroso, mais assim? Não sei se era essa pergunta que eu queria fazer, mas tu entendeu o que eu quis dizer? Entendi, eu acho que pode ser, mas não necessariamente. Tá. Mas o que é legal, assim, ó, isso é importante falar pra galera, porque as pessoas precisam entender os momentos ministeriais delas. E eu falava isso pros adolescentes. Eu falava assim, quando vocês são adolescentes, mano, 100% do tempo de vocês na igreja, vocês não tem nada pra fazer. Se não tá fazendo o menor aprendiz ali, não tá metendo um trampinho, tá estudando, o resto do tempo, cara, vai pra igreja. Vai ensaiar, vai aprender um instrumento, vai servir alguma coisa, vai gastar teu tempo lá. Quando tu fica jovem, tu começa a adquirir mais responsabilidades, automaticamente tu precisa fazer uma gestão melhor daquele teu tempo ali. Então, o ministério vamos pensar agora no cara vocacionado, né, do pastor. O ministério pastoral, ele tem fases da vida. Por que a gente se lasca tanto ou vê tantos pastores irresponsáveis? Porque eles acham que eles têm as mesmas condições de fazer o que eles faziam num outro contexto de vida. Então, quando eu era pastor solteiro, ou quando eu era um líder solteiro, eu podia muito bem meter uma África e ficar 6 meses lá, porque se desse tudo errado, eu não tinha ninguém para bancar, não tinha filho para botar comida na mesa, nada. Não tinha nem casa. Tu não era a última linha de defesa, né? Eu não era a última linha de defesa, exatamente. Aí depois eu comecei a namorar e noivei. Eu falei, opa, noivei. E já muda um pouco, já muda um pouco. Agora eu preciso ter uma grana ali pra gente comprar um bagulho, pra pagar um casamento e tal. Então talvez eu tenha que me concentrar mais nisso, me desenvolver mais nisso, me desenvolver mais ministerialmente. Aí eu me casei. Então eu me casei, eu não posso mais ser o pastorzão da galera que fica a noite inteira na rua com o rolê nunca acaba. Eu ficava antes, saía com todo mundo e ficava até tardão. Mas agora não, eu tenho uma esposa em casa, tenho uma família em casa. Então muita gente se frustra nisso. Muitos líderes se frustram, muitos líderes sofrem com isso. Por quê? Porque o cara é o cara da galera. E eu caminhei com pessoas assim na época. O cara da galera, mas aí ele entrou numa vida, num espiral de ser humano, de gente grande, só que ele esqueceu dos compromissos novos. E aí, não, vou continuar indo com a galera e tal. E aí o casamento começa a sofrer alguns problemas. E eu aprendi com isso, eu sofri com isso. Minha esposa falava, tens uma mulher em casa, tá ligado? E aí veio a Aurora. Quando nasceu a minha filha, cara, eu já falava, não consigo mais ir pro culto dos jovens de boaça. Porque tem minha pequena, agora tem minha esposa, minha pequena já vai ficar desconfortável. Eu sempre criei uma cultura na minha época de pastorear jovens que os jovens eram jovens. Então daqui a pouco eu já estou indo, eu com a minha esposa e minha filha para o culto de jovens. Na minha cultura isso não combinava. Então eu precisei até repensar meu ministério pastoral. Foi a época que a gente começou a fazer a transição. Sim. Por quê? Porque para mim não fazia mais sentido eu com a minha filhinha ali, sendo que eu podia estar numa outra área e deixar um pastor mais jovem, que são vocês que estão desenvolvendo o trabalho agora, queimar esse gás todo que vocês têm. E daqui a pouco ela vai crescer. E aí eu vou para uma... Então isso, cara, ajuda. Ajuda o líder, ajuda o pastor, ajuda o ser humano. E hoje, cara, tipo... Alguém me liga, eu falo, cara, não dá, tô com a minha filha. É uma outra pergunta, tu precisa estar ali também, né? Não dá. Doido, né? Eu vou no mercado com a Aurora e ela quer pegar o carrinho dela do mercado para ir fazer as compras. Lá no mercado que eu moro, lá do lado da minha casa, tem aqueles carrinhos de criança de compra. O mercado é desgraçado, né? Os caras gostam só pra... Assim. A criança vai andando, botando tudo. Aí ela vai com um carrinhozinho do tamanho dela. Só que ela bate, ela tropeça, ela é pequena, cara. Então demora. Eu vou comprar um pão, velho. Eu levo 35 minutos no mercado. Que aí ela vai. E eu faço questão também de deixar ela andar. Porque isso me ensina a ter paciência, a ter mais tempo, tá ligado? E dar autonomia pra ela também, né? Desenvolvê-la, obviamente, mas pensando agora ministerialmente, então eu não acelero mais, sabe? Tipo, cara, o tempo de eu acelerar já passou. Eu ainda ando rápido hoje na minha vida ministerial. Eu tenho muitos planos, tenho muitos desafios, tenho muitas coisas pra conquistar, mas eu tenho uma família, cara.
Então agora a gente precisa... Tem que ser mais... Eu vou falar certeiro, mas não é, mas é mais aquele tiro de sniper, né? Ó, é pra cá que eu tô indo, então vou focar nisso aqui. Porque também eu não posso aventurar tanto. Eu tenho eu não sou mais a linha de... Agora, como é que tu falou? A última linha de defesa? Agora eu sou a última linha de defesa. Agora tu é. Tá ligado? Eu sou Então eu tenho que proteger a galera. Já era pra você, no caso pra sua esposa, né? Vocês dois era agora a Aurora, né? E, cara, foi legal que tu falou assim, de entender os momentos, né? Porque tem muita gente que passa por aquela, até falando assim, da síndrome do Peter Pan, né? Que não quer crescer, né? E aí vai sempre lembrando do passado, mas antes eu tinha tempo, vou continuar sempre assim. E, de fato, às vezes tu consegue um pouquinho, mas depois tu vai tendo essas outras prioridades e pra tudo, assim, também, né? A galera até me zoa, porra, vamos sair depois do domingo do culto. Eu falo, cara, se eu sair domingo eu já acabo com a minha semana. Porque eu vou chegar tarde no domingo, segunda já tá ruim, terça já era, acordando cedo e tal. Então eu saio. Então, vai criando... Mas continue me chamando, porque um dia eu saio. Esse último domingo eu saí, tá? Continue me chamando, eu vou quando der. Cara, que massa, que massa. Faz parte, velho. E cara, fala um pouquinho dessa tua tatuagem aí, que ela tem uma história maneira. Essa? Não sei, essa aqui, ó. Essa aqui tu já falou que é a essa aqui, da cadê? Dá pra dar um foco aí? Tá de cabeça pra baixo aqui. Aqui, ó. Não sei se vai... Não, tem que fazer assim, né? Tem que fazer assim, vai na geral ali, vê se na geral dá pra ver aqui. Tá, dá pra ver. Dá o zoom, galera. Aqui, ó, essa tatuagem aqui, essa aqui que parece um pedaço de chocolate quebrado. Isso, é um... Essa tatuagem aqui é da Mesa de Pedra, do Crônica de Nárnia. Crônica de Nárnia, pra mim, velho, ele é um filme... Eu sou muito apaixonado por esses filmes, tipo Senhor dos Anéis, Crônica de Nárnia, O Hobbit, Star Wars. Eu sou fãzão de Star Wars, sei que tu é fã também. Lembra que a gente foi ver o filme de pijama? De pijama. Tu foi com a máscara, pantufa, pijama. Isso mesmo. A gente foi ver lá. E foi ruim, né? O filme, horrível, né? Filme foi muito ruim. Darth Vader é Darth Vader. Passou a dele. Era de ouro, do Star Wars já foi. Agora é só fazer dinheiro. E Crônica de Nárnia me marcou muito, assim. E eu sempre, as tatuagens que eu faço são sempre significativas pra mim, mas que possam trazer um certo questionamento para as pessoas que convivem comigo, né? E eu pensei, o que eu vou fazer que faça menção ao sacrifício de Jesus, mas que seja de uma forma que eu possa explicar para as pessoas e que elas não vejam de cara uma cruz aqui. Nada contra quem faz cruz, tá? Nada contra quem tem uma cruzinha no braço. Nada contra quem faz o coelho, o leão e o cordeiro. Nada contra, velho. Mas eu queria pensar uma coisa pra mim, tá ligado? E aí eu tava assistindo Nárnia e eu vi essa cena. E essa cena, cara, é a clássica do leão caminhando, né? De Aslan caminhando com as meninas até a mesa de pedra. E aí ele é sacrificado pela feiticeira. E ele vai sofrendo, né? Ele no caminho, né? A galera pisoteando, zoando. Caminhar pesado, né, cara? Mano, é uma cena maravilhosa porque retrata, tipo... Pra gente que conhece a Bíblia, pra gente que conhece o sacrifício de Jesus e é alvo desse sacrifício, tá ligado? É uma cena, mano, maravilhosa. É que ganha mais peso, né? Se tu vê como um filme, tu vai ficar uma cena triste, mas quando tu entende aquilo ali, tu fala, ganha um peso diferente. Ganha um peso diferente, tá ligado? E aí, Jesus caminhando ali, o Aslan caminhando com... E cada detalhe muda, né? A forma como ele pisa, a expressão da cabeça dele mais baixa, mas prevendo já o sofrimento que ele ia ter, né? E aí, beleza, ele morre, é sacrificado. Quem viu o filme já viu, né? Quem não viu o filme que é dessa nova geração... mas aí já... Por favor... Tá de boa de spoiler. Não, mas quem não viu, por favor, vai se converter, né? Precisa ver. Para de ver qualquer outra coisa e vai ver isso agora. E aí... Para ele, a mesa de pedra representava isso, né? O sangue inocente sendo derramado pelo culpado, que era o Edmundo, né? E aí quando ele morre, beleza, fica ali, as meninas... E quando ele sai, a mesa se rompe, se quebra e ele ressuscita, ele aparece, as meninas encontram ele e tal. E eu falei, pronto, é isso que eu vou tatuar a mesa quebrada, que vai representar isso, né? A mesa de pedra quebrada. Então essa tatuagem representa isso, o que Jesus fez por mim, o fato de ele não estar aqui... me dá condições de viver o evangelho, de ser crente, de honrar, de amar ele, tá ligado? Aqui é a Life, que é o símbolo, hoje, né? O Cais Adolescentes, antigamente era Life. Eu fiz questão de tatuar, foi minha primeira tatuagem, porque significou algo pra minha vida mesmo, meu início pastoral, meu início ministerial. E ela é uma cruz meio estilizada, né? E aí, então, ela tem esse significado. O pessoal pergunta, parece um pedacinho do peixinho dos crentes. Se tu for pensar, olhar de lado, se tu continuar aqui, parece o peixinho, tá ligado?
Até falaram, mano, agora que a life acabou, completa o peixinho. Não, mas pô, Tá ligado? a life acabou, mas a história ficou, né? Mas a história ficou, exatamente. A história tá aqui no meu braço. Aí tem uma pequenininha aqui que é a data da minha ordenação pastoral, que foi 15 de dezembro de 2019. E aqui embaixo tem uma que eu tava muito louco nessa época. Eu fiz na Galeria do Rock em São Paulo, com um maluco lá, mano. E eu tatuei aqui um diafragma da câmera, né? Que são aquelas lentes. Essa aqui é clichêzona, todo mundo que é da área do audiovisual e tal. Tem uma dessa. Ou sabe que algum trouxa vai fazer, né? E aí eu fiz, e ele fez tudo errado. Aí eu voltei pra Floripa, fui num outro brother pra corrigir, porque tava tudo errado. Essas são as tatuas que eu tenho. Eu tenho uma outra tatuagem aqui, eu vou dar ideia. Vou até compartilhar a ideia, vai que alguém queira fazer. Que é tatuar Efésios 6, mano. Que é a armadura de Deus. Tá, eu tenho essa mesma ideia, mas pra cá, ó. Isso, mas o que eu quero fazer? Agora tu pode copiar essa ideia se tu quiser. É fazer todas as peças da armadura apoiadas no escudo, porque é o escudo da fé, a espada da... Agora eu vou me perder aqui. Mas o capacete da salvação, né, as sandálias do evangelho. Então jogar todos esses itens assim como se estivessem apoiados no... O guerreiro não tá ali, mas os itens estão apoiados numa parede e tal. Então eu quero fazer tudo isso aqui. Ah, legal. Mas agora tem uma filha na escola, tem que trabalhar. Tem um monte de coisa. Um monte de boleto, aí a Fran já falou, as skins do LoL pra comprar? Não. Não? Acabou o LoL? Parou? Parei com o LoL, cara. Você libertou? Até 2025. Tem um prazo. Tem um prazo, mas é legal essa história também, porque é, de novo, um momento da vida, tá ligado? Hoje eu vivo um momento que eu precisava, cara, planejar. Eu assumi um ministério novo na igreja e eu precisava planejar e pensar esse ministério. E se eu ficasse jogando LOL à noite, eu não ia conseguir escrever, não ia conseguir dormir direito. E aí eu precisei, o que eu fiz? Eu desinstalei, Rafa, tudo. A minha CPU hoje, ela tá guardada dentro de uma camiseta, para não pegar pó, no maleiro do meu guarda-roupa. Pô, tá lá, realmente tá distante. Impossível, eu não consigo... Sabe, não é aquela tipo, vou deixar o PC desligado e vou estudar. Não. Porque para instalar é 2 toques, né? Eu desmontei. Eu não desinstalei o jogo, eu desmontei o meu PC. Não tem nada. O teclado tá dentro da caixa, o mouse tá jogado na gaveta lá. Tudo desmontado. Só tem meus livros lá agora. Tu conheceu teus limites e tu deixou lá. Eu falei, pô, cara, se eu for... porque o joguinho eu sei como é que é, eu sei. Às vezes eu vou parar lá pra ver um jogo, aí eu, pô... Aí, agora não tem mais, né? Mas, pô, jogo Fluminense, aí começa a perder 2, 3, aquele jogo ruim. Eu falo, quer saber, eu vou ligar esse videogame aqui, vou jogar um negócio, vou ver outra coisa. Mais tarde, exatamente. Então eu tomei essa atitude, cara. Massa. Que cara, mais? Vamos falar mais ou acabou já? Eu ia... porque tem mais coisa pra falar, só que eu quero deixar pra um próximo episódio também. Tá bom, cara. Tudo bem? Né? Tu que quer falar? Quer mandar um recado pra alguém? Não, eu queria mandar um recado aí pro... Sei lá, mano. Cara, mas assim, ó, cara, muito legal tu tá aqui, prazer te receber. Tem muita coisa ainda pra falar ainda, que eu acabei não entrando, porque eu queria saber um pouquinho mais desse teu momento agora de vida, e também pra galera te conhecer um pouco mais. Tem bastante gente que entrou no CAIS e não te conhece, né? Então, pô, é legal também saber, cara, pô, surgiu ali de Life, Jump, veio tudo isso e é com o Pastor Taveira. E, cara, a gente ainda tem coisa da África pra falar, tem muita coisa pra falar que eu guardei pra gente falar em algum outro momento, mas, cara, eu quero te dar esse espaço, eu sempre faço isso com todo mundo que vem aqui, pra você olhar pra sua câmera ali e, cara, falar o que vem do teu coração. Pode mandar um recado pra alguém, tu pode falar o que você quiser, tu pode deixar um versículo pra galera, tu pode deixar o seu Pix. Não tô usando Pix, meu não. Meu Pix seria uma boa, tá? Se Deus tocar no teu coração aí, o meu Pix é esse. Então, mas eu tenho uma anotaçãozinha que até falei ontem numa reunião, porque é uma coisa que tá quente no meu coração agora, e eu acho legal isso. Que serve para a vida cristã, serve para a vida pessoal, profissional. A gente estava junto com o pessoal das Igrejas Irresistíveis conversando sobre, ouvindo o Julian, que é um dos cabeças desse ministério lá, e ele foi na nossa igreja, foi lá na Rede e teve uma reunião com o nosso staff e compartilhou alguns princípios, algumas coisas legais. Ele compartilhou 3 princípios que são os 3 P's da vida pessoal, do ministério, da vida com Deus, da vida cristã e de tudo mais. E ele aplicou isso na ideia de como eu participar do momento da igreja, da vida da igreja. E algumas coisas eu anotei aqui e eu quero compartilhar aqui, sabe? A primeira delas é que ele falou, que eu achei muito bacana, assim, eu tô onde eu tô hoje pela visão ou pela posição que eu tenho, ou que eu possa vir a ter. Em que sentido? Na igreja, né? Vamos pensar ministerialmente agora, se eu estivesse falando com líderes ou pastores ou voluntários mesmo. O que você faz é pela visão que o CAIS tem,
ou é pela posição que você pode ter dentro do CAIS? É a mesma coisa que eu dizer assim, cara, o CAIS só existe porque eu comecei lá atrás com os 12 adolescentes. Então eu tô pela posição. Não, então... É um fato, pode ser um fato. Que alguém começou esse trabalho e alguém se desenvolveu. Mas se eu, no final dele, quiser que a minha posição seja mais valorizada que a visão, cara, eu tô errado. Então a pergunta que ele fez pra gente é: vocês estão nisso pela visão ou pela posição? Vocês, voluntários do CAIS, voluntários da IBB, membros da IBB, liderança da igreja, liderança do CAIS, vocês estão onde estão hoje? Pela visão da igreja ou pela posição? Porque se a gente está pela posição, muitas coisas vão incomodar a gente. Muitos modelos, muitas formas. Aquilo que já não é do nosso gosto vai incomodar a gente. Agora, se a gente está pela visão, a gente vai começar a relevar algumas coisas porque tem uma visão por detrás. E não é não tratar o que precisa ser tratado, mas é olhar diferente. Por quê? Porque a gente precisa estar mais com a mão aberta, assim, né? Ele falou isso lá pra gente, eu achei muito legal. Normalmente quando a gente está numa discussão, numa briga, a gente fecha a mão assim, né? E fechar a mão, o corpo, ele comunica muita coisa. Então quando eu tô tenso aqui, eu não consigo ter uma conversa relaxada. O meu corpo já me tensiona e a minha voz já vai diferente. Agora, quando eu tô numa relação de mão aberta, onde eu abro a mão aqui mesmo, cara, meu corpo relaxa e tu pode falar as coisas que eu tô relaxado. Testa com a Georgia em casa. Uma discussão lá, mano, deixa a mãozinha esticada aqui, ó. Cara, tu vai se exaltar menos, tá ligado? Se tu fechar a mão, tu vai se exaltar mais. E essa ideia, se eu fecho a mão é porque eu quero... Mas impor aquilo ali do que... brigar e tal. Se eu abrir a mão, velho, tipo, eu tô disposto a receber. E se eu tô pela visão com a mão aberta, eu tô disposto a receber, a caminhar, a entender, a compreender os processos. Que muitas vezes, quando eu tô pela posição, não, a gente tem que acelerar isso logo porque tem que chegar naquela posição, tem que alcançar aquilo lá. E aí ele falou que existem 3 P's que regem esse ecossistema. Que são os princípios, primeiro P. Então vamos colocar aqui na parede o primeiro P, o princípio, que é algo que não muda. Eu falei ontem pra galera lá. Que é a visão da igreja, é o que ela pretende fazer, o que a Bíblia diz que ela deve fazer. Talvez ela tenha alguns princípios errados e precisa alinhar esses princípios, mas é algo que tem que reger toda a estrutura. Sim. Depois tem a prática, que é o segundo P, como que a gente vai aplicar esses princípios, como que a gente vai usar mostrar esses princípios para as pessoas, e as preferências. E é aqui nas preferências que está o BO. Porque a preferência ela é composta de um monte de pessoas diferentes. A igreja é composta de um monte de pessoas diferentes, e as preferências vão fazer com que cada um coloque a sua. Não, eu tenho essa preferência aqui. Porque aqui, ó, essa câmera tá errada. Porque a luz, não sei o quê. E aí começam as preferências. Só que essas preferências, elas são só preferências, velho. Elas não são o princípio da parada. Sim. E quando a gente entende isso e a gente está pela visão, a gente começa a olhar as preferências de uma outra forma. Eu olhando minhas preferências de uma outra forma, e eu, líder agora, eu vou olhar a preferência das pessoas de uma outra forma. Na minha vida ministerial, como eu te falei, que a gente contou um pouco aqui, eu sempre dei ouvidos às preferências, mas eu sempre priorizei os princípios. Porque se eu colocar as preferências em cima do princípio, eu já era. E olhar o objetivo maior também. É o princípio, é o objetivo maior. Agora, vamos levar para o meu lado pessoal. Se eu quisesse que todas as minhas preferências fossem os princípios, machucaria muita gente, atrapalharia o processo e as práticas não seriam tão saudáveis. E você olharia só para você, era uma visão até egoísta, né? Tu não se preocuparia tanto com o outro, né? Porque se a tua preferência está acima do teu princípio, qualquer coisa pode ser corruptível para você, né? Exatamente. E aí o que a gente anotou aqui também na conversa, que ele falou assim, muitas vezes a gente confunde preferência com princípio. A igreja está fazendo errado. A igreja está fazendo errado. Ou a minha preferência. É a tua preferência. Perfeito. Porque se tu prefere de outro jeito, não que a tua preferência esteja errada, mas tu prefere de outro jeito. E não que o princípio esteja errado, é porque tu prefere de outro jeito. Então tem a ver com gerações. Pessoas de 60 anos têm preferências diferentes de pessoas de 30 anos. Sim, com certeza. E quando elas convivem juntas para liderar uma igreja? Preferências diferentes. Mas isso que é a importância aqui que tu botou, né, do princípio e de estar dentro desse, digamos assim, desse círculo maior de decisão, porque se tu tá num círculo maior que onde o objetivo é, cara, honrar o nome de Cristo, é fazer ele conhecido para as outras pessoas, é servir as outras pessoas e olhar com amor,
As suas preferências, quando entrarem em conflito, vai ser resolvido dentro desse ambiente. Que é o esquema que tu falou, né? Tu tá com a mão aberta. Se tu sai e coloca, né? Tu tá com a mão fechada e tu quer que... Não, porque do meu jeito é melhor, vai dar briga, confusão, enfim, uma série de coisas. Que é normal acontecer porque é um grupo de pessoas. Sim, e com preferências diferentes. Perfeito. E aí tem 2 pontos para finalizar mesmo a nossa conversa aqui. O primeiro deles é, como então que a minha preferência vai ser ouvida? Essa preferência ela vai ser ouvida com base na influência que eu tenho. Então eu não devo conquistar o espaço da minha preferência. Eu devo me desenvolver na influência que eu tenho. Então, para eu ser mais influente, para eu ser mais ouvido, lembra que eu comecei esse podcast contigo falando sobre gerar necessidade. Então, o que é gerar necessidade? É eu me tornar influente, eu servir mais, eu honrar mais para que o meu trabalho seja cada vez mais valorizado. E aí eu estou falando profissionalmente também. Serve também, dentro de casa serve também. Por quê? Porque conforme eu vou tendo influência, eu consigo falar sobre as minhas preferências e as minas preferências vão poder ser ouvidas. Sim, e também é uma questão de influência, não de manipular, mas você está sendo influente naquilo que você está fazendo. Então, aqui nem a gente falou do líder. Ele nasce de uma forma meio nata ali, tu vê aquilo ali, tu vê os frutos e fala, opa, essa pessoa aqui dá para encaminhar para isso aqui. Então, ele foi influente naquilo ali que ele fez, ele mostrou, gerou aquela, tô vendo o que ele tá fazendo e tem esse reconhecimento e, consequentemente, vai ser escutado. E agora me colocando no cara que quer colocar suas preferências em ênfase, né? Tipo, em destaque, assim? Em destaque, né? Em prática. Suas preferências em prática. Essas preferências que eu tenho, elas alteram o princípio? Tipo, eu tenho que olhar, as minhas preferências ferem o princípio? Se ferem o princípio, eu não posso aplicá-las. E se eu sou líder e tem alguém com uma preferência que fere o princípio, eu não posso aplicar. Sim. O livro de Perfil de 3 Reis fala isso. Então essa parada do princípios, práticas e preferências nos ajuda muito. Quer ver um exemplo prático? Talvez seja o dia a dia da igreja, juventude, o CAIS. O adolescente tem uma preferência. A forma como ele transmite isso na equipe, provavelmente vocês têm adolescentes na equipe, tem liderança ali. Sim. Então, se ele falar assim, não, tá errado aqui, a forma como vocês estão fazendo o culto tá errado, vocês têm que fazer desse jeito. O líder já vai fechar a mão e falar, como assim tá errado? Tô maluco? Tô aqui mais tempo que tu. Tô há 10 anos trabalhando nessa... E às vezes o pastor faz isso, né? Na reunião de liderança, no conselho da igreja, tá todo mundo de mão fechada no conselho, cara. Agora, se o cara pega e fala assim, olha, eu sei qual é o princípio da igreja, eu sei qual é a prática da igreja, né? As práticas da IBB, sei lá. Eu sei que o pessoal que gosta de fazer um solinho, um solo, uma participação especial, né? A irmãzinha vem cantar com uma musiquinha do coração, pá. Mas eu preferiria, na minha opinião, eu prefiro que a gente repense esse modelo. Então, eu estou dizendo o que para essa geração que pratica já isso? Fala, olha, eu entendo, respeito que é uma prática que faz parte do princípio, só quero compartilhar minha preferência com vocês. E aí, o nível que eu tenho de influência vai fazer essa galera que tem a capacidade de mudar alguma coisa, refletir se muda ou não. Na empresa, a mesma coisa, irmão. Sim. A forma como tu se coloca, né? Isso. É muito doido isso. Nada a ver fazer solo no culto. Nada a ver, não combina. As pessoas não gostam. Cara, não combina pra quem? Pra tua geração, pro teu estilo, pro teu gosto. Tu já começa algo ferindo a uma outra pessoa, né? Tu já começa meio que causando uma confusão pra impor tua ideia. E isso é muito doido, né? Porque a ideia boa, pra mim, a ideia boa, ela vai depender de como tu vai comunicar ela. Porque ela pode simplesmente não servir pra nada. Tudo tem a ver com comunicação, tá ligado? Então a comunicação é uma das maiores ferramentas que a gente tem para destruir uma ideia, para destruir um ministério ou para fortalecer uma igreja e estruturar e salvar uma igreja, né? E a gente precisa disso, cara. A gente precisa saber estar de mão aberta para expor a minha preferência e estar de mão aberta também para ouvir as preferências da nova geração, da gente e tudo mais, assim. Então, esse ambiente. Aí, curioso, né, que lá na Red, a gente, depois que acabou essa reunião, teve umas questões assim, tipo, precisa fazer... E aí eu peguei e falei, cara, eu abri minha mão e falei, tô de mão aberta, eu só quero compartilhar aqui o meu pontinho. Pessoal, eu já tô de mão aberta, eu sei que... Porque eles estavam falando sobre uma questão técnica relacionada à música,
E era sobre afinação. A gente tem que usar um plugin de afinação para ficar mais bonito esteticamente no YouTube, na internet e tal. E aí eu falei, cara, mas eu... tô indo de uma aberta, mas eu quero dar minha opinião, assim. Eu sei qual é o princípio, eu sei qual é o princípio. O princípio é a gente buscar cada vez mais excelência e mostrar isso. Mas eu gosto... Porque eu também tenho uma característica musical, uma experiência musical. Eu gosto do natural, de a pessoa às vezes dar uma vaciladinha na nota. Isso traz humanidade pro negócio, não só tão mecânico, né? E isso que eu não quero nem falar dos pads aqui. Do pad no culto, sem tecladista. Nem quero falar sobre isso. Mas eu gosto do natural. É a minha preferência. Sim. Só que aí eu peguei e falei, aí o Thiago Matos falou, mano, legal aí, obrigado pela tua opinião, mas o princípio é esse, a gente vai seguir. Ou seja, eu não tenho influência ainda sobre isso, então de boa, tá ligado? Acontece, normal. Que segue, eu tô sem influência conquistar nenhuma. O espaço, tudo certinho. Exatamente. Então isso, cara, é o que eu gostaria de compartilhar pra essa galera que vai ouvir, pra quem vai ouvir isso aqui, não sei pra quem, né, até onde pode chegar essa nossa conversa. Espero que abençoe muitas pessoas, a nova geração do CAIS, a própria igreja de Barreiros, a própria igreja que eu sirvo hoje, a Red, enfim, diversas outras igrejas. Então estamos aí para essa conversa e, cara, top demais. Taveira, brigadão. E galera, aproveitando já que eu estou aqui de mão aberta, então curta o vídeo, veja ele, compartilhe, siga o Taveira nas redes sociais dele, Pastor Taveira? Taveira Júnior? Taveira Júnior. Taveira Júnior, tá bom? Pastor não é... eu vou falar isso aqui, vai dar rolo. Cara, agora eu comecei, né? Pastor não é cargo? Tu quer dizer isso? Pastor não é nome, né, mano? Mas é legal porque às vezes tá conhecido como... Tudo bem, mas... é isso. Siga o Taveira Júnior. Sem pastor, só Taveira Júnior. @Taveira Júnior. Taveira Júnior. Tá tudo bem. E é isso aí. E quando ele voltar ao computador dele, a gente compartilha o arroba dele lá no LOL pra você chamar ele pra uma ranked. Galera, valeu, muito obrigado por ver a gente. Até a próxima. Tchau.